Pois muito que bem, um ano após a nossa primeira gotinha vampiresca, estamos de volta a outra. A gente pensou assim: dessa água beberei apenas uma vez. Estamos na segunda e em breve nos afogaremos. Sabe que eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho um vídeo de séries ou uma tag que eu respondi, tinha uma pergunta que dizia uma série que você não tem interesse de ler, e eu tenho a sensação que eu mencionei Academia de Vampiros. Então, assim, Volta Olha- atrás, o cão arrependido. olha essa volta que a vida deu. Nossa. Amiga, conta pra gente como é que foi essa história, que as pessoas elas devem estar pensando assim: ué, mas não era uma releitura? Então, era, tá? Aí, sábado, que foi um dia antes do aniversário do Leonardo, eu tive um surto psicótico, tá? E aí eu mandei um áudio pro Leonardo dizendo: a gente não vai mais poder ler esse livro esse ano, a gente vai ter que ler outro livro. E aí eu já pensei no outro livro, e aí o Léo falou o quê? Sim. Porque eu sou assim, eu fiquei assim, nossa, é porque pareceu muito que você tava lendo a minha mente, porque eu tava, tipo, há várias lives falando, gente, eu comprei o box com todos os livros, e eu tava com vontade de ler em algum momento, porque não sei, deu um circo-tico de querer ler coisa de vampiro. E aí eu fiquei adiando, e aí veio você e bateu o martelo, eu disse, sim, vamos. Então é isso, esse Lendo em Voz Alta vai ser sobre o Beijo da Sombra, é Beijo das Sombras, né? É O Beijo das Sombras, primeiro livro da Academia de Vampiros, de Richelle Mead. Quem diria? Eu ainda tô chocado. Quando eu for editar esse vídeo, eu ainda vou dizer assim, eu não acredito. Essa série tem 6 livros. 6 livros? Ah, E nós vamos ler todos. não. Não. Não foi pra isso que eu te convidei. Foi pra você respeitar. Surpresa, a gente vai ler todos dentro de um Lendo em Voz Alta, a gente vai fazer a série inteira. Imagina que loucura, bicho, fazer Não os 6 é? livros. E a gente sabe, né? Todo vídeo que a gente faz de vampiros é um hit. Então veio aí mais um pra fechar o ano de 2021 daquele jeito. Hoje nós tivemos também o anúncio de Coldplay no Rock in Rio. Roqueiros, por favor, não tumultuar, não tumultuar. Sinopse de O Beijo das Sombras. Vamos lá. Lissa Dragomir é uma Dragomir. Será que a Richelle Mead é fã do Tolkien? É uma adolescente especial por várias razões. Ela é Claro que ela é especial. Ela é uma princesa de uma família real muito importante na sociedade de vampiros conhecidos como Moroi. Ou Moroi. Por causa desse status, Lissa atrai a amizade dos alunos Moroi mais populares da escola em que estuda, a São Vladimir. Não tinha dito que o cara era Vladimir? Dimitri. Ah, Dimitri. Sua melhor amiga, no entanto, não carrega consigo o mesmo prestígio. Meio vampira, meio humana, Rose Hathaway é uma dampira. Não dá. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. Ei! Ei! Cuja missão é se tornar uma guardiã e proteger Lissa dos Strigoi, os poderosos vampiros que se corromperam e precisam do sangue Moroi para manter sua imortalidade. Sentindo que algo muito ruim vai acontecer com Lissa se continuarem na São Vladimir, Rose decide que elas devem fugir dali e viver escondidas entre os humanos. O risco de um ataque dos Strigoi é maior, mas elas passam 2 anos assim. Nossa, já progrediu aqui na sinopse. Aparentemente a salvo, até finalmente serem capturadas e trazidas de volta pelos Guardiões da... Nossa, todo o livro é resumido na sinopse. Mas isso é só o começo. Que bom, que bom. Estamos na página 330 já aí. É. E o livro tem tipo 353. Em O Beijo das Sombras, Lissa e Rose retomam não apenas a rotina de estudos na São Vladimir, como também o convívio com a fútil hierarquia estudantil. Será que esse é o primeiro livro mesmo? É sim, amiga. Dividida entre aqueles que pertencem e os que não pertencem. Tá, eu não vou seguir lendo porque, elas são obrigadas, blá blá blá, e eu já sinto que eu já sei o livro demais. Livro inteiro. É. Ó, antes que eu seja acusado, não tem dedicatória, já pula pro sumário, tá? 1. Senti o medo dela antes de ouvir seus gritos. O pesadelo dela pulsou dentro de mim, arrancando-me do meu próprio sonho. Onde eu estava numa praia e Orlando Bloom passava óleo de bronzear no meu corpo.
Imagens dela, não minhas, invadiram minha mente. Fogo e sangue, o cheiro da fumaça, a lataria retorcida de um carro. As figuras me circundavam, me embrulhavam, me sufocavam, até que alguma parte racional do meu cérebro me lembrou de que aquele não era o meu sonho. Oscar, evitando a minha aproximação, saltou da cama e voltou para a janela, de onde podia assistir a tudo a uma distância segura. Venha, vamos fazer isso. Rose, venha, você vai se sentir melhor. Eu inclinei a cabeça e joguei meu cabelo para trás, deixando o pescoço à mostra. Ela hesitou, mas a visão do meu pescoço e do que ele oferecia era tentadora demais. Uma expressão de fome invadiu-lhe o rosto, e seus lábios se... Essa dampira, além de proteger ela, é basicamente um banco de sangue. Seus caninos me rasgaram a pele com força, e eu dei um grito, sentindo a breve chama da dor. Depois passou e se transformou numa imensa e maravilhosa alegria que se espalhou por todo o meu corpo. Era melhor do que todas as vezes em que eu estivera bêbada ou chapada. Era melhor do que sexo. Ou pelo menos eu imaginava que fosse, uma vez que nunca fizera sexo. Era um cobertor de puro prazer, de um prazer refinado que me cobria e trazia a promessa de que tudo ficaria bem no mundo. E o prazer continuava a me preencher. A química da sua saliva disparava uma onda de endorfina, e eu perdi a noção do mundo, perdi a noção de quem eu era. Então, infelizmente, acabou. Demorara menos de 1 minuto. Nossa, ela narrando, eu pensei que tava o quê? Uns 30 minutos já, chupando o sangue da menina lá. Uma brisa morna, morna demais, para um outono em Portland. Brincou com os meus cabelos quando me debrucei na janela. A rua estava escura e relativamente silenciosa. A pouco mais de 3 metros do carro, um homem atravessou bem no meio do nosso caminho. Era Edward Cullen. Nós demos uma parada brusca e eu puxei Lisa para trás pelo braço. Era ele. O sujeito que eu vira do outro lado da rua me observando. Ele era mais velho do que nós, com seus 20 e tantos. Mas a minha falta de coordenação interferiu na minha capacidade de reação. Sem conseguir me manter de pé, comecei a cair. Todo livro tem alguém que não tem uma mocinha com falta de coordenação, né? Meu nome é Dmitry Pelikov. Vim para levá-la de volta à escola São Vladimir. Princesa. Ok. Fiquei pensando se Dmitry não teria hesitado se pudesse sentir o que eu sentia ou se soubesse o que eu sabia. Provavelmente não. Ele não se importava. Como era de praxe, as emoções dela ficaram tão fortes que por um momento eu fiquei desorientada pela sensação de estar sentada em uma poltrona, na sua pele até. Isso acontecia às vezes, e sem muito aviso. Ela me puxava para dentro da sua cabeça. A figura alta de Dmitry encontrava-se ao meu lado, e minha mão, a mão dela, pegou uma garrafa d'água. Será que quando o Dmitry estiver pegando uma, a outra vai estar sentindo? Seria um pouco esquisito, né? Ele se inclinou para frente para apanhar alguma coisa, revelando 6 pequenos símbolos tatuados em sua mão. Marcas mão ninja. Elas pareciam 2 riscos entalhados em forma de raio que se cruzavam num X. Um para cada Strigoi que ele matara. Acima deles havia uma linha serpenteada, meio como uma cobra, que provava que ele era um guardião. Afinal de contas, estávamos em Montana, a quilômetros de distância de qualquer cidade grande. O ar entrou suavemente pelos meus pulmões e cheirava a pinho e folhas soltas e molhadas. Florestas excessivamente grandes contornavam os perímetros da escola e durante o dia era possível ver montanhas se erguendo ao longe. Do outro lado dele, Lisa lançou-me um olhar que dizia: não comece nenhuma confusão. Diretora, que seja. Ela continua sendo uma velha convencida. Aquela pira... Minha fala foi interrompida quando os guardiões nos fizeram atravessar uma série de portas que davam direto nos refeitórios. Guardiões aprendizes, dampiros como eu e Moroi estavam sentados, comendo, conversando, com os rostos acesos, curiosos por qualquer que fosse a fofoca que estivesse alta na escola. Nós, amigo. Toda segunda-feira. Nos cabelos davam-lhe um ar de boneca de porcelana. A linguagem, né? Um pouco... O discurso abordou tópicos usuais: responsabilidade, comportamento inconsequente, egoísmo, blá blá blá. Imediatamente me vi divagando, ponderando ao contrário sobre a logística de uma fuga pela janela do escritório dela. É mais ou menos como eu tô me sentindo agora, lendo todas essas descrições que não necessariamente estão levando a algum lugar. Como uma Moroi, a princesa deve permanecer aqui na escola para sua própria segurança. Mas nós não temos nenhuma obrigação com relação a você. Você será mandada embora, assim que for possível. A minha insolência murchou. Eu? O quê? Lisa levantou-se ao meu lado. Você não pode fazer isso. Ela é minha guardiã. Ela não disso, principalmente porque nem guardiã de verdade ela é. Ainda é uma aprendiza. Mas os meus pais. Existe um laço entre elas. O sotaque e a voz baixa de Dmitry. Não vai haver nenhum tipo de sotaque nesse leva, tá? O produção.
Só pra tirar esse caminho. Ele olhou pra mim, não para Lisa, seus olhos negros voltados em minha direção, como se não me enxergassem. Rose sabe o que Vasilisa sente. Toda vez que você fala Vasilisa, eu entendo Vasilina. Me perdoem, fãs de Academia dos Vampiros, você tá muito... Não me cancelem no Twitter, só é engraçado, não. Claramente tá rolando uma contenção aqui pela parte do Léo. Alguém chega a tá suando ali de medo dos fãs de Academia dos Vampiros. Amigo, eles tão falando um grande assim pra gente ficar nervoso? Amiga. É? Por causa dessa combinação genética, minha pele tinha a cor da parte de dentro de uma amêndoa. E isso se somavam às feições de uma princesa meio exótica do deserto. Ou era assim que eu gostava de me ver. Grandes olhos negros e cabelos de um castanho tão escuro que muitas vezes parecia preto. Eu não teria me importado de ter herdado os cabelos ruivos, mas temos que gostar do que nos coube. Meu Deus, ela tem uma personalidade péssima, né? Puta merda. Kirova lançou as mãos Temos que gostar do que nos coube. Kirova lançou as mãos para o alto em exasperação e depois voltou-se para ele. Eu consigo imaginar ela escrevendo num teclado. A experiência de campo do último ano era a melhor parte da educação escolar de um aprendiz. Nós não tínhamos mais nenhuma aula durante metade do semestre. Em vez de aulas, cada um de nós seria responsável por um aluno Moroi, por mantê-lo a salvo e segui-lo onde quer que fosse. ... Não foi a gente que pediu. Quem sabe a gente pega um café, hein? Bem chatos. Vamos. Ela tinha o mesmo tipo físico esbelto que a maioria dos Moroi, mas lhe faltava a alta estatura. E era isso, em parte, que fazia com que parecesse... A autora claramente tem gente alta, né? Porque quem não é alta, ela despreza. Você, fã de Academia de Vampiro, que tem menos de 1,60, menos de 1,65? Nossa, ela é muito... Nossa, eu faço e aconteço, eu sou muito boa. É claro que eu tenho empurrado uma garotinha contra a árvore e virou uma história que tem... Nossa, não tem história pra contar nessa escola se alguém empurrar alguém contra uma árvore e virou um conto de terror, né? Eles são vampiros, vocês não deviam estar, tipo... Altas situações acontecendo? Sabe que esse seu cafezinho vai virar uma figurinha, né? Eu sei ficar tipo... Ai, ai. Até agora não tivemos nenhum acontecimento relevante. Deixa eu fazer um comentário aqui no meio, que é assim... O Léo já se preparou pra não reagir. Apesar de ter esses momentos, tá? Em que é mais vergonha alheia do que qualquer coisa. Eu tô achando tão sem graça. Sim, assim... Não achei que tá tendo nada de relevante ainda. Tô tipo assim... Tá, como é que o livro vai começar? Ainda mais, tipo, que ele é super arrastado, que a gente leu muito pouco perto do que a gente normalmente lê. Eu tô esperando ter algum ponto de virada, assim, mas até agora tá... uma vergonha enorme, assim. Tive facilidade em me misturar com os humanos enquanto estivemos fora, tanto que eu raramente pensava sobre a minha aparência. Aqui perto das garotas Moroi magras e com seios pequenos, algumas curvas, eu estou falando dos meus seios mais desenvolvidos, dos meus quadris mais definidos, de fato chamavam a atenção. Eu bem sabia que era bonita, mas para os garotos Moroi o meu corpo era mais do que apenas bonito. Era sexy a ponto de ser quase indecente. Como às vezes a narrativa em primeira pessoa é insuportável, né? Puta que pariu. Nossa, às vezes Nossa, às vezes é muito difícil, muito difícil. Parece que a Rose é a princesa e a outra é a... Que é bem capaz do que a gente vai descobrir em breve, inclusive. Meu Deus! A outra não tem, tipo, postura alguma de qualquer cargo. E a Rose mais insuportável do que qualquer outra pessoa tem. Ó, tem um destaque aqui. 44 só pessoas destacaram? Eu tinha um acordo estável com Deus. Concordava em acreditar na existência dele, mal acreditar, contanto que ele me deixasse dormir até mais tarde aos domingos. Nossa, não... Se essa é a coach que a gente vai marcar no livro, então... Bem, Rose vai cuidar de tudo. Ela acreditou ardorosamente nisso, como sempre, e relaxou ainda mais. Você pode ter a escola toda, mas não o banco da janela. Ah, então uma voz baixa soou no escuro. Ela se levantou de um salto com o coração aos pulos. Senti a angústia dela e a minha própria pulsação acelerando. Quem está aí? Um instante depois, um vulto surgiu de trás das pilhas de engradados que estava fora de seu campo de visão. Eu tô reflexivo, confesso. Tá contemplando essa experiência mágica que a gente tá vivendo. Então, amiga, são coisas assim que... Realmente, só a gente pra fazer mesmo. Tá.
O maior de todos os pecados, tanto contra o estilo de vida dos Moroi, quanto contra a própria natureza. Os Moroi que... Tudo isso é pra dizer que o carinha é um Moroi, né? É um Strigoi, né? Porque do nada Sim. o cara apareceu e começou uma palestra aqui sobre o que é a diferença entre os... Assim, a sutileza, ela manda lembranças de um nível aqui que, meu Deus... Os Moroi que escolhiam esse caminho do mal perdiam a capacidade de se conectarem com a magia e de manipular os elementos e outros poderes do mundo. Era por isso que não podiam mais se expor ao sol. Foi isso que aconteceu com os pais de Christian. Eles eram Strigoi. Nossa, que conexão fantástica essa. E aí o capítulo acaba assim. Eu tava torcendo pra que fosse pelo menos envolvente, entendeu? O teu match da Kabuki, por exemplo, eu li Sussurro, eu li Obsidiana. Pelo menos era tipo fast pacing, assim, rapidinho de ler. Era boba as coisas que estavam acontecendo, mas elas, sabe? Daquele jeito que mesmo assim fisga o leitor. Eu tô achando primeiro, a protagonista tá me irritando horrores. Eu, tipo assim, eu tô me segurando pra não revirar tanto o olho, porque não vai dar bom. Tá faltando um tempero ali, um tompeiro, um agrião, um alecrim, uma coisinha assim. Tipo, eu tô esperando que tenha alguma coisa que prenda, mas ao mesmo tempo eu estou me perguntando: como esse livro tem tantas 5 estrelas assim? Algo tem que acontecer nesse livro, porque não é possível. E olha que eu sou das farofas. E olha que não é difícil um livro me agradar, mas esse não está me agradando. Eu tô tipo assim, entendi, bacana. O capítulo com 30 páginas, que não parece 30 páginas, porque é só 15 e demora 1000 anos pra passar. Não aconteceu nada nesse capítulo. Dava pra cortar todo o capítulo e ser um capítulo do ponto de vista da Lissa entrando na igreja e o cara chegando. Nem coisa do Dimitri a gente teve direito, só ele dizendo umas coisas assim, saindo de cena. Esse personagem ele tem que aparecer, né? Ou as pessoas morrem de amor por causa dessa... Eu não sei o que dizer, porque eu não tenho o que dizer mesmo. Não aconteceu porcaria nenhuma. Mas não sei. E não teve nenhum capítulo do ponto de vista dele, né? Tu disse que era... Não. Que era... Eu que bitolei a cabeça mesmo. Ah, tá. Mas talvez se tivesse, acho que teria sido mais interessante. Eu acho que até sobre isso, Solitária Maldição, neste momento, as pessoas vão me acusar. Tinha começado melhor. Um capítulo de 22 minutos. Quem amou? Isso aí, vamos lá. Bom, é menor Essa porque eu li. bomba! Ei! Maravilhoso esse livro, 5 estrelas. Embora ele próprio não fosse um Strigoi, algumas pessoas achavam que ele não estava muito longe de ser um, pois se vestia sempre de preto e não convivia muito com os outros. Nossa, se vestir de preto é um sinal. Strigoi. Na verdade, uma das coisas mais pervertidas, praticamente pornográfica, que um vampiro podia fazer era deixar um Moroi beber seu sangue durante o ato sexual. Lissa e eu não tínhamos feito sexo, é claro, mas nós duas sabíamos o que os outros iam pensar se descobrissem que eu era sua fornecedora. Não conte a ninguém, repetiu Lissa. Ele meteu as mãos nos bolsos do casaco e sentou-se num dos engradados. Ele só pôs uma suposição ali e ela acabou de confirmar, daí ela pede pra ele não contar. Por que tu confirmou então, ô dorminta? Eles podiam ter feito uma diagramaçãozinha diferente, né? Pra dar a entender que tá na cabeça dela. Tipo, eu entendi, mas eu demorei a entender, entendeu? Sim, levei um tempinho, especialmente porque tem uma quebra de capítulo no meio do negócio e depois começa com não sei o que, não mostra mais a Rose, só aparece a Lissa, daí parece que a gente tá vendo o ponto de vista da Lissa. Você consegue continuar andando? O guerreiro duro e estoico que eu conhecera mais cedo sumira. Só por um instante, e ele parecia preocupado de verdade. Ela é muito emocionada, né? O cara só fez uma pergunta, bicha, se acalma. Periquita em chamas! Hein? Que coisa! Pude ver pela expressão do seu rosto que ele não acreditara nisso. Depois daquilo, voltei para o dormitório dos aprendizes. Depois daquilo... Ai, que ódio! Não, tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Se as pessoas descobrirem que você está andando com ele, vão crucificá-la. Você não tá, talvez, gostando dele, tá? Não, é claro que não. Bom, porque se você vai sair atrás de algum garoto... Pera!
Peraí. A menina ficou 10 minutos com o cara numa igreja e aí, de repente, ela já tá... A outra já acha que ela tá apaixonada, porque esse é exatamente o nível de tempo que a outra precisa ficar perto do outro pra ficar apaixonada? Que preguiça, meu Deus. Que preguiça. Epa! Disse eu, brincando. Felizmente, ele não parecia estar participando da sessão de tortura. Não toque na mercadoria. Ele me lançou um sorriso, mas continuou segurando meu braço. Rose, conte pra Paul a briga que você armou na aula da professora Carp. Eu, bem atrevida, levantei a cabeça e sorri jocosamente para ele. O português, né? O português é uma língua fenomenal, assim. O meu lado rebelde amava a história nas quais as pessoas lutavam contra o sistema. Só que nesse caso, eles estavam lutando contra o meu sistema. Contra o sistema... Rebelde. Aham. Isso é rebelde! Aí, amiga, vai ter um reboot na Netflix ano que vem. Vocês viram como causou um... Eu mais empolgado com assuntos aleatórios do que com o livro. Não parece ter uma ordem muito lógica do jeito que ela apresenta as informações. Segundo, como ela apresenta é confuso. E terceiro, tudo é muito... pontuadinho pra ser bem o que ela precisa pra criar intriga dentro da história, sabe? Não tem nenhum disfarcezinho assim de tipo... Super esforçado esse livro. Não se viam, sobretudo, muitas mulheres moróis se relacionando amorosamente com homens dampiro, mas diversos jovens morói gostavam de ter namoricos com mulheres dampiras, muito embora eles geralmente acabassem se casando mesmo com as mulheres de sua própria espécie. Isso resultava num número considerável de mães solteiras dampiras, mas nós éramos fortes e podíamos dar conta disso. Quem tá contando essa história é a Rose. A Rose sequer transou na vida dela, mas ela tá dizendo que, claro, que nós podemos dar conta de ser mães solteiras. Sabe, cava uma cova e entra pra dentro da cova e fica lá, garota, insuportável! Eu só tô vendo aqui no Discord dos fundadores, eles estão fazendo sprint, aí tem o Rodrigo dormiu, é como a gente tá, já. Quase, senhor. Beijo, Rodrigo! O Rodrigo não pode ganhar beijo, porque ele tá no cantinho da descompostura. Se tu observar aqui na direita, ele tá no cantinho da descompostura, bem lá em cima. Devolve o meu beijo, Rodrigo! Essas mulheres, às vezes, tinham empregos regulares como os moroi ou entre os humanos. Algumas viviam juntas em comunidades. Esses agrupamentos costumavam gozar, no entanto, de má reputação. É claro que uma garota de 16 anos usa esse linguajar, né? Assim, bem normal. Quantas vezes eu posiciono a palavra gozar numa frase que não seja num contexto de putaria? Nunca. Não sei o quanto disso é verdade, mas reza a lenda que homens moróios visitaram o tempo todo em busca de sexo. Ah, virou um prostíbulo agora, então. A gente não consegue, desde ontem, ler 10 minutos sem falar uma coisa, bicho. Ela arruma briga e fala mal de nós pelas costas. Ela ontem me acusou de ter arrumado meus jeans no Exército da Salvação. Mas seus jeans são do Exército da Salvação. É, eu sei, mas ela não tem direito de fazer piada com as minhas roupas quando ela mesma veste Target. Ei, eu não tenho problema algum na Target, eu gosto da Target. Eu também. Não, essa é a questão. Ela está tentando fazer com que acreditássemos que as roupas dela são de grife. Tipo, Stella McCartney, isso é um crime? É, sim senhora, você tem... Não. E se vingar. Já disse, não estou interessada em vingança e você também não Gente, deveria estar. Pelo amor de Deus. A gente tá lendo um diálogo de discussão de roupa. Mas vai com essa cachorra, né, meu? Gente, é sério que vocês gostam disso? Não, fala pra mim. Ele ter mandado para Vladimir uma guardiã como Ana, uma guardiã beijada pelas sombras, e que sempre sabia o que se passava no coração e na mente dele. Agora ela vai se enxergar, porque ela também sabe o que se passa na mente da Nanã. Aí está, ela era a guardiã dele. Mas aí não diz o que significava beijada pelas sombras. Talvez não signifique nada. A revelação era surpreendente! Não tem escrito aqui. A revelação era surpreendente. Havia muitas histórias vagas e mitos sobre o fato dos guardiões e Moroi antigamente terem um laço, mas essa era a primeira vez que eu ouvia falar de alguém específico com quem isso tinha acontecido. Mason perceberam a minha reação de espanto. Tudo bem? Você ficou estranho. Eu saí do estado de estupefação. Não, eu estou bem. Mas eu respeitava também. Tá, respeita aqui, respeita lá. Cara, a gente já tá na página... A gente tá na página 100 já, né? E não aconteceu porcaria nenhuma. Bicho, como assim? Não aconteceu nada. Amiga, a gente leu 100 páginas, bicha. E não aconteceu nada de relevante. O que você quer que eu diga, amigo? O que você quer que eu diga? Não, eu tô puto. Com toda aquela estação, ninguém pareceu se lembrar de que eu não deveria estar ali. Do lado de fora, no saguão, outras garotas Monroy se agruparam, tentando entender o que estava acontecendo. Natalie atravessou a multidão, se perguntando qual o motivo de tanta comoção no seu quarto.
Quando descobriu o que era, deu uma parada brusca, acompanhada de um grito agudo. A parte de dentro da garganta era cor-de-rosa e tinha uma consistência de geleia. O sangue manchara seu pelo macio e escorrera para a colcha amarela da cama. Vamos, você tá atrasada pro treino. Eu acho que chega, né? Por hoje. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Pode! Chegamos em 30%. O que tivemos na sessão de hoje? Para você que chegou neste ponto e está só querendo assistir um resumo, irei resumir para você em 3 pontos. Marcas de roupa, beijinhos e a terceira aqui, ó. Que eu adiantei a terceira. E uma raposinha. É o que a gente teve hoje. Tivemos ranços, vários ranços. Foi pior que ontem. Tá podre. Ontem ainda teve o sentimento de que, tipo, tá começando, né? Então, agora não tem mais tá começando. Capítulo 8, 30%. Sombria e solitária maldição, me perdoe. Mas o seu posto será destituído. Nossa, eu passei muita raiva hoje. Internamente, assim, enquanto você lia, era uma coisa que eu nunca vi na minha vida toda. Essa hora, Que em me deixa Crepúsculo, a Bella já tava quase na floresta lá, dizendo Edward, vampiro. Sabe? Diga, Bella, alto e claro. Eles já tinham passado pelo drama da salinha de aula, ela já tinha sido atropelada, já tinha rolado altos rolês em Crepúsculo a 30%. A mitologia eu não tô entendendo porcaria nenhuma. O Dimitri me prometeram que ia ser um cavalão e não tá sendo nada disso. Nossa, o cara não fez nada, ele não serviu nada. Nada. E os momentos que ele aparece é tipo assim, é um vulto. Nada. E a Rose é insuportável. Garota, você é chata, você é insuportável, ninguém te aguenta. E é isso. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Esse é o primeiro Delmatch que a gente tá abandonando. Esse é o primeiro leva que a gente tá abandonando, tá? A gente vai parar aqui em 30%. Eu que nunca abandono livros. Se isso não for um sinal pra você, a galera vai ver, tipo, o leva com 20 minutos e vai ficar o que rolou. Vou ficar, nossa, o lendo em voz alta mais rápido de todos os tempos. Eles leram um conto, deve ter sido um conto. Não, tá desolador, tá desolador. Desolador. Tchau, chega. Hoje eu estou otimista, tá? Eu quero pensar que essa semana vai começar bem. Então, pra começar bem, a gente precisa de uma virada nessa história. Tá, então eu tô otimista, tô de coração aberto nessa sessão, pra que essa virada venha aí, entendeu? Pra que a gente avance nos nossos sentimentos aqui. Tá. Não. Só acordei pensando, nossa, que bom, vou ver minha amiga hoje. Putz, é aquele livro. Eu gosto que o capítulo começa com queimado de ódio. Treinei com mais afinco. Aliás, queimando de ódio. Treinei com mais afinco e melhor do que nunca naquele dia com os aprendizes. Tanto que finalmente acabei vencendo uma luta corpo a corpo. Aniquilei Shani e Race. Nós sempre nos damos bem e ele levou a derrota numa boa, aplaudindo o meu desempenho junto com alguns outros colegas. O que não é nem um pouco condizente com essa personalidade mesquinha que ela apresenta a esses jovens, entendeu? Porque se eles são assim uns com os outros, como é que eles não vão ser assim com os humanos, que em teoria são inferiores, sabe? Porque parece que ela diz uma coisa, mas ela não coloca em execução. É mais nesse sentido que você quer dizer, né? É dissoante, sabe? Eu não consigo ver essas Sim. pessoas aqui tendo todo esse respeito que ela tá dizendo que essa magia toda aqui tem. Então, e aí, tipo, pra mim, pelo menos, um personagem que conseguiria, tipo, trazer isso é se ela colocasse mais personagens velhos, talvez. Porque parece que não encaixa, sabe? Eu entendo que, tipo, adolescência, às vezes a gente tem essa birra, essas coisas e tal. Faz sentido. Mas parece que eles estão umas casinhas pra trás. Às vezes eu penso assim, nossa, isso é tão um comportamento de gente do ensino fundamental. E aí ela coloca, tipo, umas situações meio... Ai, eles falando sobre sexo, não sei o quê, só pra dizer que, na verdade, não é um tão jovem, E sabe? aí tem umas coisas que são estranhas também nesse sentido. Porque, tipo, acabou de ter uma cena aqui como se a Rose fosse a maior cachorra, sabe? Só que ela cagou, entendeu? Como assim? Sim. Tirando a roupa por aí, tudo bem. Tu pode tirar a roupa e não fazer nada, entendeu? Sim. Mas ela tá desesperada, aparentemente, pra fazer alguma coisa. Então não é como se ela não tivesse tido oportunidades. Não orna. Não orna, sabe? Parece que ela tá escrevendo uma coisa e a história tá passando uma mensagem completamente diferente do que ela tá escrevendo. Ela usa o artifício da linguagem meio robusta, assim, mais antiga, pra tentar passar uma coisa, só que não bate, entendeu? Aí eu me
pergunto se nos próximos livros da série segue assim. Porque eu li algumas coisas que as pessoas dizem, o primeiro ele é bom, mas o segundo ele é péssimo. Porém, depois melhora. Porque eu fico pensando, se a gente já tá odiando essa garota e não chegou nem a 50% do primeiro livro, você imagina ler ela por 6. Fora Christian quem fizer aquilo. Christian que sempre passara despercebido por todos e com o qual ninguém se importava. Bem, agora todos prestavam atenção nele. Parece que... Peraí, esse aqui não é... Peraí. Esse aqui não é o Christian com os pais lá, Strigoi, que, meu Deus do céu, não chega perto desse garoto porque ele é super perigoso? Como é que esse garoto, que tem todo esse background, passava despercebido por todo mundo? É esse tipo de dissonância, entendeu? Tipo, Entendi. não combina uma coisa com a outra. Não é uma coisa que, tipo assim, você nota de um capítulo pro outro. Literalmente a frase seguinte. Moana! Tipo, esse garoto era o garoto que todo mundo tinha que ficar de olho, Sim. tipo, ou fazer o bullying, ou pelo menos não mexer com ele por causa dos pais dele, um negócio assim. Porque a Rose demonstra isso. Mas aí agora que, de repente, ele é o cara que passa despercebido. Culpa que pulsou através do laço me revelou mais do que qualquer explicação. Liz, não nos vimos tanto assim, ele é um cara legal. Quanto tempo tá passando aqui? Tipo, quanto tempo já se passou aqui nessa história? Tu captou a linha temporal ou não? Eu nem me esforcei, porque... E ao contrário do que se esperaria, ele definitivamente estava me estudando. Estudando o meu rosto, o meu corpo, e eu de repente me dei conta de que estava apenas de calça jeans e sutiã. Sutiã preto, aliás. Me tirou a calcinha, me deixando o quê? Só de calcinha. Eu sabia perfeitamente bem que não havia muitas garotas naquela escola que ficassem tão bem quanto eu usando apenas um sutiã. Minha filha! Quantas meninas peladas de sutiã essa garota já viu? Não, pelo amor de Deus, né? Olha, você tem saudade dele. Dmitri pareceu surpreso, como se não quisesse que eu soubesse, como se eu tivesse desnudado alguma parte secreta dele. E eu pensara que ele era um cara reservado, durão e antissocial. A morte de Ivan com certeza deixara nele uma marca permanente. Perguntei a mim mesma, então, se Dmitri se sentira solitário. O que você me disser para fazer, eu faço. Ele me estudou muito, como se estivesse ainda tentando descobrir se podia acreditar em mim. Finalmente, parecendo satisfeito, ele me deu uma ordem severa. Começamos amanhã. Nossa, o final desses capítulos são horríveis. Não, e não faz sentido nenhum, né? Não. Eles estavam conversando sobre ele ter entrado, aí eles sequer... eu vi você entrando, tá. Daí ele entrou todo puto, daí ele tirou o cara dali, daí eles começaram a falar sobre um cara que ele teve que proteger, e aí de repente ela incorporou ali que ela precisava muito treinar, e aí ela disse sim, e aí... Elas me viram e pararam de falar. Lexi! Dá pra te sair daí, demônia? Para de derrubar as coisas? Tanto lugar nessa casa pra ficar pendurado, tem que ir logo na estante. Não, e ela vai ficar ali, ó, só pra ficar provocando, ó. Vai chegar a se deitar, cachorra. Eu não conseguia parar de pensar sobre aquele incidente, não apenas porque fora apavorante, mas também porque realmente me fazia lembrar que acabara de acontecer no quarto dela. Nós estávamos no bosque perto do campus. Ela tá carregando uma almofada com a boca. Minha filha, pelo amor de Deus, vamos se acalmar. Prometam-me que não vão mais falar sobre isso. Alice e eu trocamos olhares desconfortáveis. Está bem, disse ela com a voz baixa. A força com que a professora Carp segurava o braço de Lissa diminuiu um pouco. Não faça isso nunca mais. Se você fizer, eles vão descobrir. E vão tentar encontrá-la. Ela se virou pra mim. Você não pode deixar ela fazer isso novamente. Nunca mais. Ressuscitar os mortos? É isso que ela faz? Esse é o dom dela? Ao invés dela controlar algum dos elementos, ela controla a vida? A morte? Se controla a morte, me mate agora. Virei-me e continuei andando, mas ele me alcançou finalmente. As desgraças de ter 1,70 m. As desgraças de ter 1,70 m. Eu não falei que tem um rolê aqui de preconceito com gente baixa nesse livro? Tem que ter um nome isso, né? Como é que é o nome do preconceito com a altura que a gente acabou de descobrir aqui? Vamos procurar no Google. Tamanhismo. É uma discriminação baseada no tamanho de alguém. É o primeiro livro que eu leio que tem tamanhismo. E eu sentia me observar com um olhar quase de admiração. E às vezes, se eu estivesse com muita sorte mesmo, ele sorria pra mim. Ela tá falando de novo do sorriso, da alto... Ai, olha, eu vou pular isso aqui.
Mas havia alguns dias que eu passava o tempo todo à espera daqueles sorrisos. Mentira! Mentira! Você... Meu, como assim? Ela nem passa direito com ele, ela fica lá futricando na cabeça da menina. Como assim você passa o tempo todo à espera do sorriso dele? Bicha, tá muda, amiga, tá muda. Foi tão boa a sequência que na hora que tu teve os surtos, a câmera travou e só voltou a hora que tu parou de fazer. Você tem mais algum outro movimento pra me mostrar? Os lábios dele iniciaram um pequeno movimento. E por um momento eu pensei que ia ganhar um daqueles sorrisos. Ah! Meu coração pareceu saltar dentro do peito. Depois, com visível esforço, ele recolheu o sorriso e voltou outra vez a ser o instrutor linha dura de sempre. Estava me apaixonando pelo meu instrutor mais velho. Não, além de ter o preconceito com o tamanho, também tem o preconceito com a idade. Aí a resposta seguinte à mente dela é: eu só podia estar fora de mim. Ele era 7 anos mais velho do que eu. Não, pera, não. Ele era 7 anos mais velho do que eu. Tinha idade pra ser meu bom. Está certo, meu nada. Mas mesmo assim, era mais velho do que eu. 7 anos é muito. Tu sabe o que é engraçado? Não. Tô achando graça. Um monte de gente destacou essa parte. Ela pegara emprestado um vestido de Natalie, azul sedoso e sem alças, que ficara belíssimo sobre sua pele clara. Quem poderia imaginar que Natalie tinha algo de tão boa qualidade? Puta que pariu! Não tem uma coisa que essa menina não reclame. Não, gente, ela deve ser milionária, ela deve ter ao seu dispor todas as coisas do mundo, porque tudo pra ela é horrível. Ao fazer a curva para entrar, parei quando vi que Natalie chegara antes de mim até Lisa. Espiar pode ser uma coisa feia, mas eu sei que fiquei subitamente muito curiosa pra saber o que Natalie teria a dizer pra Lisa. Neste momento, a gente não tem nenhuma mudança de coisa, mas ela tá espiando, tá? Ela tá na mente da menina. Dimitri se aproximou de Lisa. Conte o que aconteceu. Eu voltei para o quarto 1 hora atrás. E ele estava lá, bem no meio do chão, rasgado ao meio. Era como se ele tivesse explodido. Eu não quis que Natalie descobrisse, não quis apavorá-la, então eu limpei tudo. Depois não consegui mais voltar para o quarto. Ela começou a chorar. Pude imaginar o resto, a parte que ela não contou a Dimitri. Ela encontrar o coelho, limpara tudo e perder o controle, então se cortara. Ela é uma personagem que se automutila. E acabou de dropar aquilo absolutamente nada no meio da história. E eu senti como se eu fosse, não sei, explodir. E foi demais pra mim. Eu tinha que deixar essa sensação sair, entende? Eu tinha que... Está tudo bem. Eu entendo. Alguém ali odiava a Lisa. Alguém que provavelmente se mostrara sorridente na frente dela e que fingia ser seu amigo. Alô, Natalie, pode entrar, garota! E eu jamais teria uma amiga melhor do que Lisa. Mas caramba, era bem difícil às vezes. Sim, e deve ser mó fácil a Lisa te aguentar, né? Mala sem alça. Dormi pesadamente até a manhã seguinte. Fui hesitante para minha primeira aula, com medo de que fofocas sobre a noite anterior já tivessem se espalhado. Como era de se esperar, as pessoas estavam falando sobre a noite anterior, mas a atenção delas ainda estava concentrada na rainha e na recepção. Ainda não sabiam nada sobre o coelho. O coelho que está sentado no colo do Léo. Por mais que seja difícil de acreditar, eu quase esquecera aquele outro assunto. Mesmo assim, o coelho seguia recebendo carinho. Ele pareceu não perceber. Estava muito distante sobre o efeito da mordida. Sufocando de inveja, decidi que precisava de terapia. Ah, é? Meu amor, você precisa de terapia por tantos motivos que esse aí é o menos problemático, eu acho, até de todos. Bem, um deles seria uma vingança à altura. Então, se ele tivesse matado um coelho. Coisa que você, né, garotinha, não pensou na hora de ir lá xingar o garoto, né? Que não tava fazendo nada demais. Com mentiras em nome de sua amiga que não te autorizou a falar essas coisas. Então, se alguém é culpado aqui, não é exatamente ele. Mas não é ele que tá espalhando, né? É o Jesse, provavelmente. Ou a Natalie. A fofoqueira. É. Era pior do que ser fácil ou ser uma piranha. 1 milhão de vezes pior do que deixar Lisa beber o meu sangue para sobreviver. Isso fazia parte do campo de prostituição de sangue. E bem... Você repete isso o livro inteiro, imunda. Capítulo do sabor. Entendeu? Do sabor. Amiga. Oi. Tem um Twitter chamado Futurizando, que traz previsões. A previsão que eles postaram agora é: você estará rodeada de perus esse Natal, ficará bem satisfeita. Também tive problemas porque escolhi um momento em que ela se mostrava relativamente calma, e Lisa se deixava penetrar mentalmente com mais facilidade. Ei! Não podia imaginar que Dimitri pudesse ser ainda mais bacana do que ele... Você deu uma surra no seu pai.
Quer dizer, é realmente uma coisa horrível isso tudo, mas uau! Você é realmente um deus! O quê? Não acredito que ela disse isso pra ele. Não. Nada. Quantos anos você tinha? Não acredito. Ele ainda parecia estar tentando entender aquele comentário sobre ser um deus. Como é que ele vai estar... Meu Deus, garota, 13. pelo amor de Deus. Dimitri soltou a mecha e pareceu surpreso com o que acabara de fazer. Não cote, disse bruscamente. Nem sei como, mas consegui voltar a falar. Mas ninguém vai ver as minhas tatuagens se eu não cortar. Ele foi caminhando em direção à porta, com um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Use o cabelo preso. Não tenho nada pra dizer no final dessa sessão. Também não. Acho que tudo que a gente tinha pra dizer, a gente reagiu durante esse capítulo, durante essa sessão. Inédito! Lendo em voz alta demora 3 dias pra chegar em 50%. Eu tô muito chocado. E olha que a gente não lê num ritmo comum, assim, a gente lê rápido, né, as coisas. Mas é muito bizarro, porque parece que não anda. Nem se a gente lesse só os diálogos, amiga, a gente teria avançado. Nossa. E as únicas coisas que aconteceram foi 2 bichos mortos na cama, no quarto. Eu quero ver as pessoas começando a assistir se lendo em voz alta. Meu Deus, eles estão lendo! Academia de Vampiros! Esse vai ser o maior tombo, né? Acho que esse vai ser o Lefa com o maior tombo. As pessoas chegando na terceira sessão e a gente... Galera, não dá mais. Mas eu acho que nem precisa, eu acho que na sessão de sexta, a galera já vai estar tipo, acho que vai dar ruim. Enfim, né? Esse eu não quero estar em modo estreia, não. Quem tem cu tem medo, né? Porque a gente vai ter que ficar revivendo esses momentos todos aqui. É isso, um beijo pra vocês. Tchau. Bom. Quarta sessão, claramente empolgação lá em cima, assim. Tudo, nossa, hoje eu tô assim, uhul! A minha empolgação, assim, ela tá num lugar que ela tá tão alta, a minha empolgação, que eu não consigo nem alcançar ela aqui, ó. Ontem eu passei pra vocês um discurso de alegria, otimismo. Hoje não tem. Quem será que a gente acaba primeiro, esse livro ou 2021? Espero que esse livro, amigo. Continuei espionando Lissa durante... Nossa, a menina já começa assim o capítulo. Continuei espionando Lissa. Garota, privacidade, pelo amor de Deus. Não, eu quero saber se falam... Não, eu vou procurar. Depois que a gente acabar, eu vou procurar pra ver se falam sobre invasão de privacidade nesse livro. Porque se fosse um cara fazendo isso, meu Deus do céu, a Academia dos Vampiros já tava cancelado há aproximadamente 32 anos. Mas como é a menina que tá invadindo a privacidade da outra, de repente ninguém se ligou, que é tão ruim quanto. Mais tarde, enquanto caminhava para o treinamento, parei na cozinha do dormitório para apanhar uma barra de granola. Lá eu me deparei com 2 aprendizes, Miles e Anthony. Miles assobiou quando me viu. Como vai, Rose? Está se sentindo sozinha? Precisa de companhia? Anthony riu. Eu não posso morder você, mas posso dar outra coisa que sei que você quer. Pra sair, eu tinha que passar pela porta de que eles estavam bloqueando naquele momento. Mandando o olhar fixo em frente, forcei a passagem, mas Miles me agarrou pela cintura e suas mãos foram escorregando em direção à minha bunda. Tire a mão da minha bunda ou eu quebro sua cara. Pode vir-se, Anthony. Pensei que você gostasse de encarar 2 caras ao mesmo tempo. Uma outra voz disse alto. Se vocês não forem embora agora, sou eu quem vai encarar todos os 2. Era Mason, meu herói. Tá literalmente escrito assim. Era Mason, meu herói. Tinha tanta testosterona no ar que eu senti como se precisasse de uma máscara de gás. Porque esse é um pensamento que toda garota tem quando tá no meio de uma briga, né? Imagina, peguei até o microfone pra botar mais perto de mim. Imagina, estou lá andando na rua, passa um boyzinho do meu lado e eu penso, nossa, que cheiro de testosterona. Que ódio desse livro ruim. Segui então o olhar dele até onde estava Wade Volda, com o braço em torno de uma garota frágil, mais ou menos da mesma idade que eu. Era humana e bonita, tinha pesados cabelos louros, a pele branca como porcelana. Oi, nenezinho, que saudade. Olha como ele tá animado. Eu e Kvolt temos a mesma cara hoje, ó. Jogando cacos para todos os lados e deixando entrar a luz do início da manhã que normalmente ficava bloqueada. Lissa, pare com isso, faça-o parar. Ele devia ter parado antes.
Eu mal reconheci o olhar em seu rosto. Eu nunca a vira tão alterada, e certamente jamais a vira fazer nada parecido com aquilo. Ela interrompeu a compulsão e ele largou o bastão, subitamente voltando a si e parecendo confuso. Eu soltei o ar que estivera segurando. No corredor ouvi passos. Eu deixara a porta aberta. e o Todo santo livro, todinho, não passa um. Esse é o segundo, eu acho, que Já tem nesse é o livro. segundo? Ah, o primeiro não tava prestando atenção. Eu sempre canto. Você não tava prestando atenção no livro? Ou... E se me E perguntar, perdi- provavelmente não vou ter perdido nada. Exatamente. De repente ela soltou um grito e jogou a mochila no chão. Livros e sapatos foram cuspidos pra fora, e junto com eles, uma pomba morta. Era uma dessas rolinhas de... Acorda. Ai, Eita, em cima de mim não. de penas castanhas que pousam nos fios. A Lissa virando uma estrigói e ela tendo que caçar a Lissa. Eu vou procurar esse spoiler. Fiquei ao lado de Lissa todo o tempo enquanto perambulávamos pelas lojas observando as novas tendências da moda. Era bom estar outra vez com ela num lugar público e fazer alguma coisa que fosse apenas diversão e não envolvesse quaisquer dos joguinhos perversos e distorcidos da hierarquia da escola. Embora ainda estivéssemos no meio de novembro, o shopping já exibia as decorações brilhantes de Natal. Eu farejei certo, eu só errei a pessoa. Estou me sentindo estranha, sempre com a impressão... Gente, é assim que a gente pega os plots dos livros, entendeu? Quando rola essa frase de efeito, assim, que prevê um negócio do futuro, que vai ser um confronto muito grande. É porque vem aí, entendeu? Vem aí, mas nós não iremos ler. Não iremos ler porque é o... Ah, não vou dizer, vai que algum de vocês quer ler, né? Não vou dizer que livro é que vai acontecer. Você tá com medo do que eu perca a razão? Está com medo de que eu me vire uma estrigói também? Não, de jeito nenhum. Isso foi o que aconteceu com ela. Você nunca faria isso. Mesmo se eu enlouquecesse, não. Você apenas rasparia a cabeça e iria viver cercada de 30 gatos. Os sentimentos de Lissa ficaram mais tristes. Ele não respondeu. Tomei esse silêncio. Um sinal de concordância. Já tô largado aqui. Será que eu vou colocar minha reputação em risco se resolver usá-la no baile? Talvez, se você fingisse um ataque do coração, eu conseguiria dar uma escapada. Escapada? O Leonardo tá desaprendendo a falar por causa desse livro. O que rolou? O banco me impediu, levando-me ao chão e mantendo meu pé preso. Meu tornozelo entortou numa posição anatomicamente inaceitável, e eu acabei caindo no chão. Acordei olhando para o teto enfadonho da clínica da escola. Uma luz filtrada particularmente confortável para os pacientes Moroi brilhava sobre mim. Eu me senti meio estranha, um pouco desorientada, mas sem dor. Rose. Aquela voz soou como seda roçando na minha pele, gentil, harmoniosa. Rose. Fazer tanto drama é pra beijar mais um, mesmo sendo um cara mais velho. Simplesmente imaginá-lo diminuindo a distância entre nós e trazendo os lábios dele para junto dos meus fez, no entanto, com que o mundo começasse a rodar à minha volta. Um rumor suave de gente batendo na porta e eu rapidamente me recostei para trás da cama outra vez. A doutora Olensky pôs o rosto para dentro do quarto. E era realmente um pouco constrangedor eu ter dado um ataque, mas eu estava certa ao imaginar os problemas que eu teria caso tivesse de fato quebrado a torcida do tornozelo. Não podia me dar o luxo de perder algum tempo na escola, eu precisava fazer as provas e me formar na primavera. Eu ouvi falar do acidente. Acabei de entender, amigo. Que? O acidente que eles tanto falam deve ser o mesmo acidente que matou os pais da Lissa, será que não? Desde o acidente, isso tudo começou desde o acidente. Eu achei que o acidente estava conectado com elas terem fugido. Mas eu acho que não necessariamente. Ó, todo mundo disse que era inacreditável eu ter sobrevivido. A Lissa ressuscitou ela? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Pela posição em que eu estava no carro e pela maneira como ele bateu contra a árvore. O lugar de Lissa era o único seguro e, no entanto, nós duas saímos do acidente com apenas alguns arranhões. E você diz que não acredita em anjos nem em milagres. Não mesmo. É um verdadeiro milagre. Você parece levar uma vida encantada. E imediatamente 1 milhão de pensamentos me vieram à mente com a velocidade de uma metralhadora. Talvez um fato estivesse um anjo da guarda. Olha, ela demorou uns segundos a mais que a gente, amigo. Por que essa autora achou que seria divertido a gente ver todo o ponto de vista da Lissa pelos olhos dessa menina aí? Dá um ponto de vista pra garota! Dá um ponto de vista pra garota! Pra isso que existe terceira pessoa.
Desliga o microfone. Quando na verdade ele não queria que os seus amigos descobrissem que ele estava transando com uma caloura que ainda por cima não era da realeza. Se foi Mia quem contou isso a você, ela estava mentindo. Bem, eu não acho que ela estivesse mentindo quando a vi chorando. Ele se cansou dela depois de algumas semanas e terminou tudo. Disse que ela era muito nova e que ele não poderia ter um relacionamento sério com alguém que não fosse de uma família do mesmo nível que a dele. Pelo que eu entendi, ele não foi nada gentil quando terminou com ela, nem se preocupou em dizer coisas do tipo, vamos ser amigos daqui pra frente ou algo do gênero. Então é por isso que Mia me odeia. Ela odeia você por causa dele. Era pra ser um plot interessante? E eu senti que ela correspondeu ao beijo, correspondeu a ele. Ele de fato conseguia fazer com que ela se sentisse bem mais viva do que com Aaron ou com qualquer outro. Christian interrompeu o beijo, mas manteve o rosto próximo do dela. É isso que você faz com alguém de quem você gosta. O coração de Lisa bateu forte de fúria e de desejo. Ele se afastou, vai embora, saia de perto de mim. Você não pode me expulsar daqui, nós dois adotamos esse lugar. Vai embora, eu odeio você. Como quiser, Alteza. Eu não tenho nada pra falar. Também não. Só quantos por cento a gente tá? 77. Bacana, aí sim, agora chegou um sorriso brotar no meu rosto, assim. Pensei que ia me empolgar a revelação, mas achei ok, assim. Gastou 27 minutos de capítulo colocando as meninas comprar roupa. Tota desfocou essa merda. Depois revelou o negócio. Aí fez a menina cair do banco. Eu fiquei pensando assim, putz, banco, né? Caraca, o banco pra destruir a menina. Tá acabando, amiga, tá acabando. Pense que tá acabando. Olha só, hoje a gente leu 22%. Mas é porque a gente leu na base do ódio. Sexta-feira, a gente falta 23% pra terminar esse livro. Sexta-feira a gente vai ler na força do ódio e vai terminar esse livro. Ela gasta tanto tempo com eventos desnecessários ao invés de desenvolver relações, entendeu? Falando sério agora. Por exemplo, a relação da própria Rose com o Dimitri. Substitui umas cenas aqui pelos dois interagindo, pelo menos, entendeu? Já que eles estão treinando juntos, pra pelo menos a gente entender de onde é que vem esse rolê. Que não seja só ela... Lexi, por favor? Que não seja só ela olhando pra ele e achando ele um baita gostoso. E aí, de repente, ele olhando pra ela e achando ela uma baita gostosa porque ninguém usa um sutiã preto como ela. E aí, puta que pariu, né? É só lei da atração física, porque... Onde é que tem o desenvolvimento da construção aqui do sentimento entre os personagens? Ele não existe. Os dois não interagem. E por estar tudo na cabeça, pra gente estar na cabeça da Rose, fica tudo horrível, porque não dá pra entender o todo do negócio. E eu achei muito esquisito. Muito esquisito. Ela tá na mente da menina enquanto a outra tá beijando o cara lá. Lembra que eu te falei? Gente, que coisa mais gore. Na primeira cena... Eu achei que o Dimitri ia ser com a Alice. Eu falei, será que ela vai estar na cabeça quando os dois estiverem se pegando? Nossa, gente, que nojo. Aí eu me pergunto, assim, tipo, como é desenvolvido depois? Porque o livro, ele tem relativamente um tamanho normal de um livro inicial. Mas, se a gente tirar todos os eventos que ela faz de forma desnecessária, a gente teria... Sem zoeira, um livro de 190 páginas no máximo. A gente sabe que a Bella, às vezes, ela é muito inútil. Mas, gente, ela não chega a esse ponto. Ela não chega ao ponto dessa aqui. Não, acho que a gente pode dar uma exemplificada aqui, que além de só a gente dizer que é o seguinte, assim... A gente sai da leitura de Crepúsculo sabendo interesses dos personagens. A gente sabe de um autor, de livros que a Bella lê, de músicas que ela e o Edward escutam, de interesses que eles têm. Quais são os interesses que a Rose e a Lisa têm? Que, especialmente a Rose, que debocha de absolutamente tudo. O que ela gosta, sabe? Além de roupas de marca. O que ela gosta, sabe? Com o que ela se distrai. O que ela faz todo o tempo que ela tá sozinha no quarto dela, sabe? Que é o plot do livro. Ela precisa ficar trancada no quarto dela. O que essa garota faz nesse período, sabe? E não precisa, digamos assim, construir um puta rolê pra isso. Era tipo assim, estava pensando sobre isso no meu quarto enquanto ouvia a música tal, entendeu? Tu já insere uma característica do personagem ali, sabe? Enquanto escolhi a minha roupa de hoje, escolhi a cor tal porque é a minha cor favorita, porque hoje eu preciso me sentir... Sabe?
Tu não precisa criar um puta de um rolê pra trazer traços pros personagens. E a autora não traz nenhum traço pra nenhum personagem, a não ser as coisas que ela fica debochando e falando dos outros, sabe? Ela se apaixonar pelo Dimitri, ou o público se apaixonar pelo Dimitri, é muito fácil. Só tu colocar um cara descrito bonitão dentro do livro que todo mundo começa a babar em cima. Não precisa nem descrever. É só tipo, nossa, ele é muito gato. Daí tu fica, ele é muito gato. Agora, o que faz o Dimitri ser apaixonado pela Rose? Aí eu fico intrigada, entendeu? Porque a menina é insuportável. Ela é insuportável, ela é arrogante, ela passa dos limites, ela é má com as pessoas, ela só é boa com a Lissa, mas com todas as outras pessoas ao redor dela, ela é uma vaca. A Rose e um pedaço de palha, a pedaço de palha é mais interessante que a Rose. Fera, a gente podia ter lido, sabe o quê? Diários do Vampiro. A gente vai ler horrores hoje. Sim. Então vamos lá. Não, hoje a minha amiga é Chop Chop. Chop, tem compromisso depois, a gente quer ler esses 23% em tempo recorde. Não tem nada a ver com o fato da gente não estar gostando do livro, Não. Tem só a ver com produtividade, assertividade, tá? Exatamente. E é o senhor Leonardo que começa o capítulo 19. Nossa, até quase enfiei o negócio do chá na... É difícil dizer o que levou a fazer aquilo. Foram tantos segredos e guardados por tanto tempo, apenas porque eu acreditava que era o melhor pra Lissa, pra preservá-la em segurança. E nenhuma garota Morroy teria seios capazes de sustentar aquele vestido. Parabéns! Parabéns aos envolvidos, o roteiro tá incrível. Vamos de mais slut-shaming. Ouvi então um barulho de algo se quebrando quando meu punho bateu no nariz dela e o sangue começou a jorrar. Alguém deu um grito. Mia ganhou e voou pra trás, pra cima de algumas pessoas que também davam gritinhos. Um exagero, né? Eu ia falar assim, não, gente, mas que animal? Imagina se toda vez que alguém numa escola fizesse tiração de sarro porque a outra contasse um segredo de uma outra, assim. Se essa pessoa saísse no soco. Bom, não ia sobrar um adolescente brasileiro. Não, pelo amor de Deus. Que vergonha! Meu corpo e meu espírito subitamente queimavam por ele e eu quis estar com ele mais do que nunca. Não podia. É isso, Dimitri. Vai, Dimitri. Ei, Dimitri. Dimitri saberia o que fazer e ele me disse que eu devia Dimitri. procurá-lo. Caso alguma coisa acontecesse com Lissa, que droga, eu não estar conseguindo me lembrar do que era. Ainda assim, eu sabia que ele cuidaria de tudo. Não foi difícil chegar. Tava faltando a sua narração, por isso que esse livro não deu bom. Você sempre faz a narração de Maria do Bairro no início. Dimitri era maravilhoso, era inacreditavelmente lindo. Eu sabia que em algum lugar alguma coisa ruim estava acontecendo, mas isso não parecia importante naquele momento, não agora que eu estava com ele. Quando fui novamente na direção dele, Dimitri estendeu os braços e agarrou meus pulsos. Com esse toque, uma corrente elétrica atravessou os nossos corpos e eu vi esquecer tudo que estava preocupando segundos antes. Alguma coisa capturou e também alguma coisa que o fez subitamente me querer tanto. Ela não chegou ali dizendo, Lissa, tem algo errado com a Lissa? E aí, de repente, todo mundo esqueceu do rolê e vamos de se pegar. Ele soltou, então, os meus pulsos e subiu as mãos pelos meus braços, escorregando-as lentamente pela minha pele, prendendo-me no seu olhar obscuro e faminto. Você é tão linda que chega a doer em mim às vezes. Os lábios dele vieram pra juntos nos meus primeiros suaves. Não, meus amores! Violentos e famintos! Pausa! Nunca trocaram mais do que 3 palavras. Eu te acho uma linda. Ah, vai tomar no cu, né? Pelo amor de Deus. 21, tempo restante no capítulo, 13 minutos. Eu nunca ficara... Ah, por que tem que vir pra mim agora a putaria, né? Sempre! Eu vou até tirar os meus óculos, vou encarnar aqui o Dimitri. Eu nunca ficara completamente nua com o cara antes. Deu um medo danado. Embora tenha me excitado também. Deitados nos lençóis, nós nos grudamos um ao outro e ficamos nos beijando e beijando e beijando e beijando, como se eu fosse a pessoa mais sedutora e mais maravilhosa do mundo. Gostava do jeito como ele dizia meu nome em russo, murmurando como uma reza. Rosa, Rosa. Flash, sai do estante, pelo amor de Deus. Voltamos a nos beijar, dessa vez com mais paixão, com mais urgência. Ai, meu Deus, pensei, eu finalmente vou fazer isso, vai ser agora, eu tô sentindo. Eles estão saindo da estrada, disse eu. Não consigo ver o nome da via que tomaram, mas vou saber qual é assim que chegarmos perto dela.
Dimitri resmungou com confissão de que entendera. E eu me afundei ainda mais no meu assento. O que significara aquilo tudo? Será que significara alguma coisa pra ele? Pra mim, certamente significara muito. Lá, disse eu, passando uns 20 minutos indicando a estrada esburacada em que o carro de Victor entrara. Era uma estrada de pedregulho, sem asfalto, e o automóvel esportivo levaria vantagem como modelo de luxo. Peraí, a compulsão era só pra ela? Não era ela que tava usando a compulsão? Era, né? Então Sim. por que ela tem que estar questionando o que ela sentiu, não o que ele sentiu? Não é? Porra! Tipo assim, era ela que tava sob feitiço, não era ele? Então, se manca, né, amore? Se manca. Eu me lembrei de como essas histórias tinham voltado à tona naquela semana. Fora Natalie quem começara a falar sobre isso. E agora, ele suspirou. Eu não sei. Duvido que alguém faça alguma relação entre nós e o seu sumiço. Tive a certeza de que eu, pelo menos, faria tudo o que eles quisessem. E finalmente ela fez. É tão engraçado, né? Porque ele não vai matar ela, porque é dela que ele precisa. Então, na verdade, quem tem o controle da situação é ela. É só ela tomar o controle da situação, porque é ela que tem o poder pra curar o cara. Então, ela pode setar, ela pode simplesmente resistir ali àquela situação, porque o cara não vai cruzar a linha de matar ela, e ela setar os limites da relação. Mas aí não, é óbvio que ela sentiu uma dor ali, e aí ela vai fazer o que o cara quer. Eu tenho que orgulhar o meu irmão, eu tenho que fazer o que a minha família merecia que eu fizesse. E agora é a primeira vez que ela efetivamente tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Não, e eu digo mais, essa garota provavelmente vai terminar o livro rainha dessa porra toda. Essa garota aqui, ó. Não vai terminar a rainha? Vai terminar a rainha. Ela vai ser a sucessora da Tatiana. Se bobear, vai ser ela que vai matar a Tatiana. Epa! Ou a Rose, prevendo o final de 6 livros em 89% do primeiro. Eu amo que o tempo todo fala que eles são russos, mas não tem uma palavra russa no livro. A força dos pensamentos e dos sentimentos dela continuava tentando me puxar enquanto eu procurava acelerar ao máximo os meus pensamentos no meio da floresta. Fox te mandou um beijo. Correndo pelo mato, e inclusive ele escreveu seu nome errado, me incomoda muito. Vou falar. Gente, me incomoda muito como as pessoas escrevem o nome da minha amiga errado. Não é Tamires com TH, não é Tamires com Y. Então assim, se diz fã, mas não sabe escrever o nome, se liga, hein? Se liga, hein? Rosie, eu sou 7 anos mais velho do que você. Daqui a 10 isso não vai significar muita coisa. Mas agora ainda é uma diferença grande. Eu sou um adulto. Você é uma criança. Você não parecia achar que eu era uma criança quando eu tava na cama comigo. Não é porque o seu corpo, bem, só isso não faz de você uma mulher adulta. Nós estamos em momentos diferentes da vida. Eu já estou no mundo, vivendo por minha própria conta. Eu já matei, Rosie, pessoas, não animais. E você só tá começando a viver, a sua vida gira em torno de deveres de casa, roupas e festas. Você acha que eu só me preocupo com essas coisas? Não. Sim! É claro que não. Sei que não há só isso pra você. Porque você é muito velho pra mim? Porque seria uma responsabilidade da sua parte? Não, porque eu não tô interessado em você desse jeito. Eu quero aplausos. Mais alto. Fora! Eu mantive meu olhar. A mensagem dele, a rejeição, veio alto e em bom som. Tudo o que acontecera naquela noite, tudo que eu acreditara tão lindo e cheio de sentido, foi se transformando em pó. O que você está tentando dizer? O feitiço. Vitor disse que você tinha que me querer, tinha que gostar de mim para que funcionasse. Ele não respondeu e então tentei agarrar a camisa dele. Mas os meus dedos estavam fracos demais para isso. Você me queria, você me desejava. É isso que ela tá pensando nesse momento, em que ela tá quase morta. Eles saíram carregados de intensidade. Sim, Rosa, eu desejava você, ainda desejo. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar juntos. Então por que você mentiu para mim? Nós chegamos à clínica e ele deu um jeito de abrir a porta, ainda me carregando no colo. Na medida do possível, a vida voltou ao normal depois disso. Lisa não cortou mais os pulsos, o médico receitou alguma coisa, um antidepressivo ou ansiolítico, não me lembro o tipo de medicamento. Então, pra que colocou aqui? E fez com que ela se sentisse melhor. E não sabia nada sobre esses remédios. Imaginava que deixassem as pessoas abobadas e despropositadamente alegres. Mas eram medicações como qualquer outras, usadas para tratar alguma coisa. O resultado com relação a Lisa foi, sobretudo, mantê-la estável e equilibrada. Ela largou o livro que estava segurando. Você também não contou pra ela todas as vezes que você invadiu a privacidade dela durante esses 2 meses em que tu ficou vivendo na cabeça da garota que não sabe que você tava vivendo dentro da cabeça dela. Ai, minha Nossa Senhora do chá de camomila,
Dai-me calma! É uma pena ser obrigada a abrir a mão da cura e da compulsão, disse franzindo a sobrancelha. O poder da cura fora visto como um dom extraordinário que precisava ser estudado com maior atenção. A compulsão foi objeto de sérias repreensões por parte de Kirova e da professora Carmack. Ajudou a operar milagres. A professora Carp não tivera a mesma sorte, ela não pudera tomar um laço com seu guardião. Lissa tinha. Sorrindo, atravessei o pátio quadrangular em direção ao refeitório. Há muito tempo não me sentia tão bem em relação à vida. Nós também podíamos vencer, Lissa e eu. Nós podíamos fazer isso juntos. Foi nesse exato momento em que eu vi, com o canto dos olhos, um vulto negro. Vem aí um plot twist, amigo, aparentemente. Ele passou por mim num mergulho e em seguida pousou numa árvore próxima. Eu parei de andar. Era um corvo. Enorme e dotado de olhos impetuosos e brilhantes penas negras. Um instante depois, me dei conta de que não se tratava de um corvo qualquer. Aquele era o corvo. Aquele que Lissa curava. Nenhum outro pássaro teria pousado tão perto de um vampiro. E nenhum outro pássaro estaria me encarando com um olhar tão inteligente e familiar. Eu não podia acreditar que ele ainda estivesse circulando por ali. Um calafrio me subiu pela espinha e comecei a recuar. Foi então que a verdade me veio como um tapa. Você tem um laço com ela também, não é? Ela trouxe você de volta. Você também foi beijado pelas sombras. Aquilo era, na verdade, impressionante. Ergui então o braço para o corvo, esperando que num gesto dramático, cinematográfico, ele viesse pousar em mim. Mas o que ele fez foi apenas olhar para mim, como se me julgasse tola, e em seguida abrir as asas e simplesmente voar para longe. Fiquei observando o quanto ele voava para dentro do crepúsculo. Depois dei meia volta e fui procurar por Lissa. Bem de longe, nesse momento, eu ouvi grasnar de uma ave. E ele soava também como quase como uma gargalhada. E o livro acabou. E a gente não vai reagir. Não vai reagir. Amigo, não reage. Não reage, porque esse não é o fim do vídeo. Fera, a gente podia ter lido, sabe o quê? Diários do Vampiro. A gente poderia ter lido Daemon. Ai, sim. Ai, o Klaus, maior que carreiras. Maior que carreiras. O Elijah. Vamos mudar de livro. Vamos mudar agora. Pode, agora. É capaz... Vamos fazer? Okay. Vamos. Esse Lendo em Voz Alta vai ser um duelo, amigo. Vai ser um duelo caótico. Academia dos Vampiros versus Diário dos Vampiros. A gente vai então atrás de Excepcional aqui com Helena. Aqui a gente vai atrás do Excepcional? Vai. L.J. Smith vai nos agraciar. Então, gente, leremos essa pérola, tá? Acabamos de gastar R$26 no e-book, cada um de nós. Então, por favor, crava o dedo no valeu aí, deixa alguma migalha aí pra gente, tá? Obrigada. Esse livro foi publicado pela Galera Record em 2012, o que eu acho que me faz pensar... Tem edições mais velhas desse livro aqui ou essa aqui é a primeira edição dele de verdade? Eu acho. Porque aí regula bem com o lançamento da série, eu acho, né? Essa autora tem uma história interessante, né? Porque ela perdeu completamente os direitos da história dela, né? Não é isso? E é? Eu não é? sei. Ela perdeu, ela não tem os direitos de nenhum dos livros dessa série mais. A autora não tem os direitos dos livros. Peraí, eu acho que é isso mesmo. Enfim, até onde eu sei, ela não tem os direitos dos próprios livros, tá? Da própria história. Ela foi demitida da própria série de livros. Meus parabéns aos envolvidos! Gente, que esse negócio caótico! Aparentemente, queriam que ela seguisse um caminho e aí ela não queria fazer daquele jeito. Aqui fala que ela queria explorar as relações de dualidades, tanto do Stefan com a Helena, quanto do Daemon com a Helena, e também do Daemon com a Bonnie. E aí foi exatamente por causa desse rolê do Daemon com a Bonnie que ela foi demitida. Entendi. Tretas. E aí é interessante porque na própria copyright do livro, ela tem o copyright junto com uma empresa. Faz todo sentido. E diz aqui, copyright 1991. Então bota velho, né? By Daniel Ways Associates e Liz Smith. Babados do mercado editorial americano. Nossa, bizarro. Ai, que emoção. 4 de setembro. Querido diário, alguma coisa horrível vai acontecer hoje. Não sei por que estou escrevendo isso. É loucura. Não há motivos para eu estar aborrecida e todos os motivos para ficar feliz, mas... Aqui, eu, às 5h30 da manhã, acordada e apavorada. Fico dizendo a mim mesma que é só porque estou totalmente confusa com a diferença de fuso horário entre a França e aqui.
Mas isso não explica porque estou tão assustada. Desde quando ela, Helena Gilbert, tinha medo de encontrar alguém? Desde quando tinha medo de alguma coisa? Ela se levantou e passou os braços com raiva num kimono de seda vermelha. Nem olhou para o elaborado espelho vitoriano acima da cômoda de cerejeira. Sabia o que veria ali. Helena Gilbert, descolada, loura e magra. A que lançava moda, a veterana do ensino médio. A garota que todo menino queria ter e toda menina queria ser. E agora tinha uma careta incomum na cara e a boca num biquinho. O corpo se chocou com o alto de um carvalho imenso e a cabeça de Stefan se voltou repentinamente por reflexo. É ele! Quando viu que era só um pássaro, relaxou. Seus olhos se voltaram para a forma branca e flácida em suas mãos e ele sentiu o rosto contorcer de arrependimento. Que coisa doida, né? Tipo, é muito legal de ver como a adaptação funciona. Tipo, eles mantêm, de certa forma, o ar das personagens, mas eles mudam completamente tudo, assim. E no caso do livro pra série, eu gosto mais do que eu vejo na série. Tipo, as personagens, assim, eu acho bem, bem marcante. Adivinha só o que o meu primo me ensinou nesse verão? Leitura das mãos. Houve grunhidos e alguns risos. Podem rir à vontade, disse Bonnie, sem se deixar perturbar. Meu primo disse que sou sensitiva. Agora vamos ver. Ela olhou a palma da mão de Helena. Rápido, ou vamos chegar atrasadas, disse Helena com certa impaciência. Tudo bem, tudo bem. Agora, essa é sua linha da vida, ou será a linha do coração? No grupo, alguém deu uma risadinha. Silêncio, estou alcançando o vazio, eu vejo... De repente, Bonnie ficou pálida, como se tivesse se assustado. Seus olhos castanhos se arregalaram, mas ela não parecia mais estar olhando a mão de Helena. Era como se olhasse através dela. Óculos de sol cobriam totalmente os olhos do rapaz, escondendo seu rosto com uma máscara. E um tagarelar de vozes se elevou. Viu a jaqueta dele? É italiana, de Roma. Como você sabe? Nunca na vida você foi além de Rome, em New York. Epa, Helena está com aquele olhar de novo, o olhar de caçadora. É melhor que o baixo, moreno e bonito tenha cuidado. Ele não é baixo, é perfeito. Em meio à tagarelice, a voz de Caroline de repente se destacou. Ah, dá um tempo, Helena, você já tem um match. O que mais você quer? O que pode fazer com 2 que não pode fazer com 1? A mesma coisa, só que por mais tempo, disse Meredith numa voz arrastada. Gente, deve ser É trope que fala? Dos clichês, né? De livro de vampiro, que a protagonista ela precisa ser completamente mesquinha. Que aqui a Helena né? Bem estilinho, só que ela é um pouco menos até o momento que a Rose. Aí você precisa depois ter um carro. Tem que ser um carro da temporada, uma coisa assim. Depois você tem que falar das roupas das pessoas. Entendeu? E aí você tem que fazer umas insinuações sexuais. Mas será que a Helena aqui pega o match pra valer? Ou ela também faz de conta que nem a Rose? Nossa, eu tinha esquecido do coitado do Matt. Amiga, tem uma coisinha aqui, ó. É o veneno escorrendo. Aqui aonde? É o veneno escorrendo que você tá jogando. Agora apareceu quem é o venenoso. Preocupe-se com isso depois. Ele encontrou sua última sala de aula e se sentou. E de imediato sentiu a presença daquela mente de novo. Ela brilhava à beira de sua consciência. Uma luz dourada, suave e, no entanto, vibrante. E pela primeira vez ele pôde localizar a menina de onde vinha a luz. Estava sentada bem na frente dele. No instante em que Stefan pensava nisso, ela se virou e ele viu seu rosto. Foi uma luta para Stefan não ofegar de choque. Catherine. Mas é claro que não poderia ser. Catherine estava morta. Ninguém sabia disso melhor do que ele. Ah, ela já... Ainda assim, a semelhança era sobrenatural. Aquele cabelo dourado tão claro que quase parecia tremeluzir. Aquela pele cremosa. Amiga, sua pele é muito cremosa. Lágrimas ardiam em seus olhos. Mas no momento, só uma ideia queimava em sua mente. Ela o teria, mesmo que isso a matasse. Mesmo que matasse os dois, ele seria dela. E lemos 12%! Já é o que a gente leu na nossa primeira sessão de Academia do Vampiro. Isso aí. Gente, estou me divertindo horrores no momento. Se sentindo adorável. Eu tô, amiga. Foi o primeiro insight bom que eu tive com o Leva esse ano que a gente tá fazendo e estou orgulhoso dele. Esporco parasito! Gritou Giuseppe, levantando-se da cadeira. Já não é bem ruim que você tenha desperdiçado seu tempo e meu dinheiro quando estava na escola? Ah, sim, eu sei tudo sobre a jogatina, as justas, as mulheres. Eu sei que se não fosse por seu secretário e seus preceptores, você fracassaria em cada curso. Catherine sorria, aquele sorrisinho secreto que ela em geral compartilhava com ele. Mas não olhava para Stefan, olhava para Damon. Stefan odiou o irmão naquele momento. Odiou a beleza morena e a graça e sensualidade de Damon. Gostoso! Que atraía mulheres como mariposas
rosas e uma chama. Naquele instante ele queria golpear Ardeon, estilhaçar aquela beleza. O espelho de pó lhe dava uma visão maravilhosa do corredor às suas costas. As técnicas da gata. Passando o pó compacto assim e espiando assim na linha de visão assim, pra ver quem é que vem vindo lá. Ai. A técnicas, hein, meninas? Técnicas. Eu não sei se o andamento dos livros é igual ao andamento da série. A gente sabe a cachorrada que a Catarine fez. A gente fica, essa cachorra Sim. cretina aqui toda disfarçada. Tá empolgada? 30%, hein? Já tá bem mais, como é que eu vou dizer? Já teve muito mais coisas sombrias aqui do que qualquer vislumbre do outro, né? Tipo, ele é pra ser um livrozinho jovem e tal, mas parece que tem profundidade nas coisas. Tipo, por mais que não seja uma coisa profunda, tem uma ideia, uma coisa interessante rolando ali que a gente meio que não sabe o que é, sabe? Em Academia de Vampiros era tipo assim, a gente tinha a pretensão de ter uma profundidade, mas era tudo muito raso. E aí, tipo, isso não trazia interesse, pelo menos pra mim, assim, tipo, eu ficava tipo, tá. E aqui, por mais que eu saiba o que acontece, eu já tô tipo assim, ai, tudo! É muito engraçado como ela é uma personagem chata, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem que tem uns pensamentos interessantes. Tipo, eu acho essa ideia dela querer fazer de tudo pra roubar ele pra ela meio absurda, né? Enfim. Eu nem acho que ela seja chata, eu acho que ela é arrogante. É diferente. É que, tipo assim, tipo assim, se eu for pensar, pra mim, Leonardo, na definição de arrogância, eu diria que é muito a Rose arrogante. Tipo, a Helena, ela, pra mim, ela tem um pouquinho de arrogância, mas ela é meio metidinha, sabe? Ela é uma personagem que vai se encaminhando pra ter, tipo, uma personalidade. É que eu acho assim, é diferente. A Rose, ela se coloca numa posição que ela acha que ela merece. A Helena foi colocada na posição. Entendeu? As outras pessoas sim. colocaram a Helena naquela posição. Enquanto a Rose, ela acha que ela deveria estar naquela posição. A Rose quer ser a Helena, entendeu? Até tipo, agora A eu lembrei Rosa. que você falando de, tipo... Tem um momento bem nos capítulos iniciais que ela fala que, tipo, ela pode exigir isso porque colocaram ela como a rainha da escola. Isso que eu quero, entendeu, Tamires? Eu quero movimento, eu quero ação, eu quero as coisas acontecendo. Precisa de 300 páginas pra escrever uma porcaria de uma história de vampiro? Não precisa. Ao mesmo tempo suave e ardente. Ela viu os lábios de Stefan se abrirem um pouco por reflexo e olhou nos olhos dele. Oi? Esta era sua voz, tão baixa e autoconfiante. Os olhos dele eram verdes, verdes como as folhas de carvalho no verão. Está se divertindo? Ela perguntou. Eu agora estou. Ele não disse isso, mas ela sabia que era o que estava pensando. Helena podia perceber pelo modo como ele a olhava. Ela nunca teve tanta certeza de seu poder. Só que, na verdade, ele não dava a impressão de estar se divertindo. Ela teve a sensação súbita de que ele podia puxá-la repentinamente e beijá-la com força. Sem dizer uma só palavra, mas a bicha é emocionada, né? Quer dançar? Disse ela suavemente. Estou brincando com fogo, com algo que não entendo. Pelo menos ele tá olhando pra ela com essa fome toda, né? Porque o outro lá nem isso fazia e a outra já achava que tava arrasando. Aqui, literalmente, ele tá com fome. Lá, não. 38%. Eu tô gostando por enquanto. Era isso que eu tava esperando do outro, entendeu? Você ser nesse mood, assim, tipo, tem umas coisas boboca ali no meio, né? Tipo, porque eu sou maravilhosa e nananana. Nossa, claro que eu vou conquistá-lo. Eu já desisti, mas eu quero fazer com que você desista também. Só que eu acho que é tudo uma diferença de também como contar a história, sabe? Uhum. Você pode ter 1000 histórias de vampiro, todas dizendo, tipo assim, faz assim, 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 mas cada um vai contar de um jeito diferente. E, tipo, o que eu tô sentindo aqui a história não me incomodou ainda. Eu lembro que na primeira sessão do Academia de Vampiros eu tava muito estressado. Me desculpe a você que assistiu todos os outros minutos, mas eu estava muito irritado. E agora o que eu tô sentindo tipo, não tá sendo um peso pra mim, os capítulos grandes, tá, tipo, sendo uma coisa divertida. Eu tô gostando desse ar misterioso dos personagens. Eu tô gostando de como, tipo, ela é uma história adolescente, com pessoas que estão na escola, que fazem loucuras, coisas bizarras, mas ao mesmo tempo, ela não força esse estereótipo dos jovens. Tipo, eu tô sentindo que é uma coisa que, sei lá, você bota numa série americana e é o que você vai ver. Pra mim, eles têm a idade que eles estão na história.
o que eu achava completamente diferente da Academia de Vampiro. Tipo, a garota lá tem uma idade, mas ela parecia completamente infantil nos pensamentos dela e nas coisas dela. Aquele livro, ele trabalha bastante em infodump, né? A gente parou muitos momentos pra ter parágrafos e parágrafos e parágrafos de explicação. E aqui tem várias coisas que estão na entrelinhas. Por exemplo, a gente voltou no passado, descobriu que era Catherine, descobriu que ele tem um irmão. Ele levanta um dia de noite e diz Damon. Então tu já sabe, esse irmão tá aí ainda. Será que é esse irmão que tá rodeando aí as coisas, que tá fazendo esse sururu? A gente já viu ele a gente já teve a discussão de sangue humano, sangue animal dentro de um diálogo e não de forma explícita. A mesma coisa do rolê do anel, né? Ele fala, esse anel é o que me deixa vir no sol. E a gente sabe que o Stefan tem um anel, então a conexão tá feita, entendeu? Tá ali, tu não precisa dizer, sim, este anel que está na minha mão é o anel que Catherine me deu e que não sei o que, sabe? Não precisa essa costura, ela tá ali de uma forma muito mais sutil dentro da história, sabe? Sim, e tipo, outras coisas, aquilo que eu falei do clichê do baile também, lá em Academia a gente teve páginas e páginas e páginas e páginas pra chegar num conflitozinho lá que acabou, tipo, não dando em nada. E aqui ela é tipo assim, amiga, ela é muito... Parece história roteirizada, que você, tipo, tem que dar os fatos só. É muito isso, porque, tipo, ela passa e ela já entra numa outra coisa e já joga e acaba o capítulo. E os finais de capítulos aqui, diferente do que tinha lá, eles deixam um saborzinho de intriga, assim. Lá era tipo assim, sei lá, ela abriu a boca, acabou o capítulo. E tem uma outra coisa, né? A gente tá falando de uma mesma situação aqui, que é uma intriga escolar, né? Ai, a briguinha, nananana. E é uma intriga muito mais também, tipo assim... Tu vê pelo poucos diálogos, mas principalmente pela sensação dos personagens, que existe ali, sim, uma rinha entre a Helena e a Caroline. Elas não precisam sair no tapa. Uma não tá difamando a outra ainda, elas estão difamando outras pessoas. Tem conversas agressivas uma com a outra, é só, tipo, uma troca de farpas. É até um tipo diferente de comportamento que é menos agressivo que o de uma academia. E é estranho, porque esse livro é mais velho, né? Que a Academia. Mas é mais realístico do que, tipo, e ela tá falando mal de mim, então eu vou dar um soco na cara dela, tipo... A mitologia aqui, ela é uma mitologia muito corriqueira de histórias de vampiro, tipo, é algo... Assim, eu entendo, por exemplo, em Academia de Vampiros, ela querer fazer algo diferente, tipo, construir uma mitologia diferente. Tipo, eu acho isso válido. Mas a forma como você explica isso, às vezes pode, tipo, deixar muito fácil ou pode complicar. E o que pra mim passou lá quando a gente leu foi, tipo assim, putz, pode ser muito legal essa mitologia, mas ela explicou de um jeito que eu não compreendi. Tipo, eu entendo que existem 2 tipos de vampiros, mas é isso. E aqui não, ela vai... fazendo isso, e uma coisa que eu achei legal é como ela inseriu, por exemplo, a ideia da Bonnie, de ela, né, poder ter essa clarividência, essas coisas, de uma forma muito sutil, tipo, todo mundo ali, a gente sabe que existe essa coisa meio paranormal e tal, mas isso meio que seria uma coisa muito comum pra todo mundo. E elas tiram um sarro, inclusive, porque elas não acreditam de verdade na Bonnie, né? Sim. Eu nem lembro, a gente falou quem traduziu? A gente falou, né? Não falamos quem traduziu. Rita Vinagre. Tem uma coisa, tá? A gente leu algumas quantas palavras aqui que não são palavras corriqueiras, do uso corriqueiro, né? Mas são palavras... Como é que eu vou dizer? Elas são palavras difíceis, entre aspas. Tipo, eu sei o significado. Só teve uma palavra que eu não sabia o significado. Mas... são palavras mais não corriqueiras da nossa língua, mas não são palavras, como é que eu vou dizer assim, setorizadas, que era uma coisa que a gente comentou do outro, sabe? Tipo, nichadas, memificadas. Não são palavras memificadas. Tipo, eu sinto que são palavras que hoje a gente tem sinônimos melhores. Mas ainda assim, a gente conhece, a gente lembra, tipo, tem palavras ali que eu lembro que usava, sei lá, no ensino médio, na escola, coisa de anos atrás. Então, tipo, eu acho que é isso. Pra mim, os destaques da sessão de hoje foram: tudo o que eu basicamente reclamei de Academia de Vampiros, eu tive como uma recompensa aqui. A terceira pessoa que eu achava que funcionaria melhor em Academia de Vampiros. O ponto de vista do Dimitri, que eu acho que era um personagem que, tipo, ele grita assim, sabe? Me deixa falar. E ela não coloca ele. Tanto que essa coisa que a gente falava de, tipo, as pessoas prometem tanto Dimitri, que eu pensei que, meu Deus, ele ia fazer o circo pegar fogo e não faz porcaria nenhuma.
E aqui, tipo, a gente tem o Stefan, a gente sabe que ele é muito mais retraído que o Damon, por exemplo, mas é gostoso de ler o ponto de vista dele. Ai, galera, hoje eu não sei o que eu tô hoje. Que rolou? Não sei. Só acordei hoje meio baixo astral. Tá tudo certo, olha, tudo certo. Deus está conosco. Capítulo 7. Bonnie estava na pista de olhos fechados, deixando que a música fluísse por seu corpo. Quando abriu os olhos por um instante, Meredith acenava na lateral. Bonnie empinou o queixo com rebeldia, mas quando os gestos ficaram mais insistentes, ela revirou os olhos para Raymond e obedeceu. Ela rolou de lado ofegante, uma das mãos segurando o vestido rasgado e outra procurando por uma arma. Ela não precisava de arma nenhuma, algo se moveu no escuro e ela viu a pessoa que arrancara a Tyler dela. Stefan Salvatore. Mas era um Stefan que ela nunca vira, aquele rosto de feições finas estava branco e frio de fúria. E havia uma luz letal nos olhos verdes. Sem se mexer, Stefan emanava tanta cólera e ameaça que Helena se viu com mais medo dele do que sentira de Tyler. Ele nunca lhe pareceu tão lindo. Mas essa beleza era quase alienígena. Não era só estrangeira, era inumana. Porque nenhum ser humano podia projetar essa aura de poder ou distanciamento. Obrigada! Seria muito gentil, disse ela devagar. Não havia mais nada a fazer. Ele agora tentava dizer alguma coisa, mas ela continuou indiferente. Você me esnobou em público várias vezes, você me humilhou na escola. Não estaria falando comigo agora se não fosse uma questão de vida ou morte. É isso que é preciso fazer para arrancar uma palavra sua? Alguém tem quase que ser assassinado? Assassinado? E mesmo agora, continua ela com amargura, você não me quer por perto. Qual é o seu problema, Stefan? Por que tem de viver desse jeito? Construindo muros contra os outros para mantê-los à distância? Não pode confiar em ninguém? Qual é o seu problema? Mal conhece ele e já fez 67 suposições. Tipo assim, todas elas estão certas, mas não tem como ela saber disso no tempo em que eles interagiram. Helena ficou confusa. Ela esperava por qualquer coisa, menos isso. Eu não me pareço com alguém que você conhece? Com alguém que conheci, disse ele em voz baixa. Mas, ele acrescentou lentamente, como se tentasse decifrar alguma coisa consigo mesmo. Você na verdade não é igual a ela. Ela era parecida com você, mas era frágil, delicada, vulnerável, por dentro e por fora. Só na cabeça da gata, né, que ela era assim. A gente estava na igreja, foi horrível. Ele pareceu como uma névoa cercando tudo, uma névoa escura e olhos. E eu vi os olhos deles no escuro, ardendo, eles me queimavam. Quem será que é ele? Enfim, o encontrara. Com Stefan, ela estava em casa. Até ela conhecia a outra casa, que é um pouco mais potente, um pouco mais alta. Conheceu a casinha, daqui a pouco vai chegar a mansão aqui, passando por cima dela. Os olhos de Catherine, em geral, eram arregalados, cheios de uma perplexidade infantil. Os baixos, como era adequado para uma jovem no final do século XV. Mas os olhos de Helena fitavam de frente e olhavam-no fixamente sem pestanejar. E às vezes eles se estreitavam com determinação ao desafio. De uma forma que Catherine jamais faria. Helena era uma tigresa. Uma tigresa, Brasil! Enquanto passava pelas silhuetas dos bordos, Stefan se encolheu com a lembrança e surgiu de repente. Não pensaria nisso, não se permitiria. Escolherá um de nós ou nenhum dos dois? Catherine tombou lentamente a cabeça dourada. Depois ergueu os olhos azuis. Escolhe os dois. Escolhe os dois. É meio que ela faz, né? Sim. E é bem o que a gente também faria. Que diálogo bem idiota esse, na verdade, ó. Me deem até sábado para pensar. E nesse meio tempo não me pressionem com perguntas. Stefan assente com relutância e Damon diz. E no domingo? No domingo, ao crepúsculo, eu tomarei minha decisão. Mas isso é muito diálogo de coisa da época, né? Porque é muito ridículo. Pensa, você tem que escolher... Assim, os dois sabem que ela quer os dois. Aí os dois dizem, não, escolha um de nós. Mas até sábado. Aí o outro idiota, e no domingo? No domingo eu te darei a decisão. E não quando Bonnie e Meredith estavam esperando no andar de baixo. E não quando eles estivessem completamente a sós, a não ser... Mas você pode me abraçar. Nossa, que... dramático, né? Nossa, a gente não pode fazer isso em público, a gente não pode fazer isso a sós. Vai fazer onde, então? Em que momento? Eu te amo, sussurrou ela na lã áspera do seu suéter. Meu Deus! Olha, o dia seguinte! Bom. Mas aí a gente tem um processo rápido de ambos os livros, né? Que a outra, ela já quer casar, já quer fazer o homem pra cima, e a outra já diz eu te amo. O final vai ser o quê? Será que Helena também vai levar um pé na bunda, assim como Rose levou de Dimitri? E Bella levou de Edward?
Exatamente. E sei o quanto ele me quer, o quanto gosta de mim. Quando me beija, é como se uma fome desesperada pulsasse dentro dele, como se quisesse arrancar minha alma do corpo. Não sabe de nada, inocente. Meu Deus, imagina tu tá beijando a pessoa pensar assim que tu quer arrancar a alma do teu corpo. Mas é meio que ele quer fazer, né? Ele vai te exorcizar. Parece um buraco negro que... Opa, pera. Cortou pra você também? Parece o buraco negro que, ainda 7 de outubro, agora mais ou menos 2, é porque a professora chegou, né? Bom, uma pequena pausa, porque a senhorita Halpern me pegou. Ela até começou a ler em voz alta o que tinha escrito, mas então acho que o assunto a constrangeu. Seus óculos embaraçaram e ela parou. Ela é do tipo nada divertido. Estou feliz demais pra me importar com coisas menores, como a porcaria da trigonometria. Stephanie e eu almoçamos juntos, ou pelo menos fomos pra um canto do campo, e nos sentamos com o meu almoço. Ele nem se incomodou em trazer nada, e é claro que, por causa disso, eu também não consegui comer minha filha. Sei que ele quer isso também, mas ele se reprime comigo. Não se reprima, não se reprima. Oh. Apenas um PADD executado de uma forma equivocada. Mas eu estou ótima. Sei que ele não decepcionaria os meninos do time só porque é mais conveniente pra ele. Quero que ele tenha orgulho de mim. Quero que ele me ame tanto quanto eu o amo. Minha filha não sabe nem lavar as carcinhas e quer amar. Deve haver alguma coisa errada com o gerador de emergência, disse Meredith. Vou chamar o Sr. Shelby. Não podemos esperar até amanhã, disse Bonnie com melancolia. Amanhã é sábado, e a gente devia terminar isso essa semana. Essa não é a cena? Quando ela tá sozinha no ginásio. Acho que é. Helena, não deixe mais ninguém entrar. Até parece que precisa me dizer isso, disse Helena, abrindo a porta para as duas e olhando-as a seguir alguns passos pelo corredor. Quando elas começaram a se misturar com o escuro, Helena recuou para dentro e fechou a porta. Bem, isso estava uma boa droga, como sua mãe costumava dizer. Helena se aproximou da caixa de papelão que Meredith tinha trazido e começou a empilhar as pastas e blocos ali dentro. Naquela luz, ela só podia vê-los como formas vagas. Não havia som nenhum, exceto sua própria respiração e os ruídos que ela produzia. Ela estava sozinha na sala imensa e escura. Alguém a observava. Ela não entendia como sabia, mas tinha certeza. Alguém estava atrás dela no ginásio escuro, olhando, olhos no escuro, dissera o velho. Vi que tinha dito isso também, e agora aqueles olhos estavam nela. Helena se aproximou da caixa de papelão que Meredith tinha trazido e começou a empilhar as pastas e blocos ali dentro. Naquela luz, ela só podia vê-los como formas vagas. Não havia som nenhum, exceto sua própria respiração e os ruídos que ela produzia. Ela estava sozinha na sala imensa e escura. Alguém a observava. Ela não entendia como sabia, mas tinha certeza. Alguém estava atrás dela no ginásio escuro, olhando, olhos no escuro, dissera o velho. Vi que tinha dito isso também, e agora aqueles olhos estavam nela. Ela girou rapidamente para ficar de frente para o salão, esforçando-se para enxergar nas sombras, tentando não respirar. Morria de medo de que a coisa saísse de onde estava para pegá-la se ela fizesse um som que fosse. Mas não conseguia ver nada, não ouvia nada. As arquibancadas estavam às escuras, formas ameaçadoras se estendendo para o nada, e na extremidade do salão havia simplesmente uma névoa cinza e indefinida. Uma neblina escura, pensou ela, e pôde sentir cada músculo agonizante de tensão enquanto tentava desesperadamente ouvir. Ah, meu Deus, o que era esse sussurro suave? Devia ser sua imaginação. Por favor, que seja só sua imaginação. De repente, sua mente ficou clara. Ela precisava sair daquele lugar agora, havia um perigo de verdade ali. Não era só fantasia, alguma coisa estava ali, algo maligno, algo que a queria, e ela estava completamente sozinha. Alguma coisa se moveu nas sombras. Seu grito ficou paralisado na garganta. Uma forma humana, a forma de um jovem. Desculpe por ter assustado você. A voz era agradável, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Não parecia lamentar nada. O alívio foi tão repentino e completo que chegou a doer. Ela arriou os ombros, meu Deus, arriou os ombros, e ouviu a própria respiração sair num suspiro. Era só um cara, um ex-aluno ou assistente do Sr. Shelby. Só um garoto comum com um sorrisinho, como se fosse divertido ver Helena quase desmaiar. Bom, talvez não muito comum. Ele era extraordinariamente bonito. Seu rosto era pálido no crepúsculo artificial, mas ela podia ver que as feições eram bem definidas e quase perfeitas sobre o emaranhado de cabelos pretos. Ele ainda estava com um sorrisinho. O alívio de Helena se transformou em raiva. Como foi que você entrou? E o que você está fazendo aqui? Ninguém mais devia entrar no ginásio. Eu entrei pela porta, disse ele. Sua voz era suave e refinada, mas ela ainda podia perceber um tom de diversão e achou isso desconcertante. Todas as portas estão trancadas, replicou ela. Estão mesmo? Você está zangada. Eu pedi desculpas por deixá-la com medo. Eu não tive medo, só tomei um susto. O que não é de admirar com você zanzando pelo escuro desse jeito.
Coisas interessantes acontecem no escuro. Às vezes. Ele ainda ria para ela. Ela sabia pelos olhos dele. Ele se aproximou um passo e ela pôde ver que aqueles olhos não eram comuns, eram quase pretos, mas tinham uma luz estranha. Ele esperou para responder até que a mão de Helena estivesse na maçaneta e sua voz era suave, mas séria, sem vestígio de diversão. Talvez eu tenha encontrado Helena. Quando se virou, ela não conseguiu ver nada. Só a escuridão. 11. Helena cambaleou pelo corredor escuro, tentando visualizar o que a cercava. Depois, o mundo de repente palpitou num clarão e ela se viu cercada por filas desconhecidas de armários. Seu alívio foi tão grande que ela quase gritou. Nunca pensou que ficaria tão feliz só por enxergar. Ah, meu Deus, o que ela tinha feito, o que trouxera para si. O coração se contraiu e parecia que ela tinha sido lançada, de repente, no pesadelo mais apavorante. Não só estava escuro, como também completamente silencioso. Não havia nada para ver e nada para ouvir, e ela estava caindo. Permita-me, disse uma voz, e uma chama forte crepitou no escuro. Por um instante terrível e nauseante, ela pensou que era Tyler, lembrando-se do seu isqueiro. Mas quando a vela na mesa voltou a brilhar, ela viu a mão pálida de dedos longos que se estendia. Não era o punho carnudo e vermelho de Tyler. Por um instante, ela pensou que fosse Stephen. Depois seus olhos se ergueram até o rosto. Você! O que acha que está fazendo aqui? Você sempre entra na casa dos outros sem ser convidado? Mas você me convidou a entrar. Ai, quando você fica dizendo entre, pode entrar por aí, né? Assim, sem saber quem é que tá ouvindo, né? Que aí tem um vampirinho ali na porta, aquela coisa sutil, que pode acontecer qualquer dia da semana. Oh, Damon, entre na minha casa. Depois virou a mão, tombou a cabeça e beijou sua palma. Não, sua Helena atordoada, venha comigo. A força lhe voltou e ela se afastou. Eu disse pra você ir embora e falei a sério, sai agora. As outras não estão ouvindo nada dessa conversa aqui. Não, porque eles estão num bunker. Eu amo essa ideia, amiga, de que eu tô berrando com você aqui e ninguém mais vai ouvir. Não, elas, né? Com o rosto em brasa, o coração de Stephen martelou de constrangimento e excitação. Encontraram uma mulher em sua cama, e esta era Catherine. Catherine, cuja beleza parecia vir do céu. Catherine, que ele amava mais do que a própria alma. E porque a amava, ele fez um grande esforço. Enquanto ela deslizava por baixo dos lençóis, aproximando-se tanto de Stephen, podia sentir o ar frio da noite na camisola fina. Ele conseguiu falar. Catherine, nós podemos esperar até que estejamos casados na igreja. Farei com que meu pai organize isso na semana que vem. Não deve demorar muito. Silêncio. Bonnie gritava, Meredith segurava as suas mãos. Ele está morto, Bonnie chorava. Ah, meu Deus, o sangue é de verdade, ele tá morto, eu toquei nele. Helena, e ele tá morto de verdade. As pessoas entraram na sala. Acendam as luzes, gritou Helena. Meredith, rápido. 78%, rapaz. Hoje teve mais xalala adolescente romântico, mas também teve suspense, aparições, emoção. Continuamos numa progressão positiva, Uhum. entendeu? Continuamos naquela labachúria de cantas acontecendo ali que a gente não sabe. Um mistério, um negócio assim, tals. Tivemos a aparição do homem. Do protótipo. E é isso. E já estamos terminando o livro. Isso aí. A gente não... Tamires, a gente não teve um estresse neste livro. O único estresse foi o Instalove. Só isso. É. Mas foi uma coisa muito breve, perto do outra sessão que a gente reclamava do outro livro lá, tudo. Eu lembro que teve uma sessão, eu não sei se foi a segunda ou a terceira, que a gente mal conseguiu ler, porque cada frase a gente reclamava de alguma coisa. Eu lembro só da sessão de quinta, eu acho, alguma coisa assim, que você disse, não quero mais ler. E tipo, a gente tinha muito tempo ainda pra ler. Isso, sexta, você eu falei, cansei, chega. Não vou estragar minha sexta com esse livro. A gente conseguiu salvar o lendo em voz alta, você percebeu isso? Não, a cena do ginásio que o Damon aparece é icônica. É o que consideraremos nossa última sessão de Lendo em Voz Alta, que já deu o que falar e já foi mais longe do que deveria. Já deu o que tinha que dar, nós já atingimos todos os limites com esse Lendo em Voz Alta. Bom, faltam 3 capítulos, falta 1 hora pra gente acabar o livro e vamos começar hoje com o capítulo de número 13.
Volte daqui 1 hora que a gente terá terminado o livro. Helena estava dentro do círculo de adultos e policiais esperando por uma oportunidade para escapar. Ela sabia que Matt tinha alertado Stefan a tempo. Os barbários, humanos vivos e mesquinhos, e seu medo de qualquer coisa desconhecida tinha razão. De que outra maneira ele explicaria o que acontecera? Ele sentiu a fraqueza, a vertigem e a confusão girando, e depois as trevas o tomaram. Quando despertou, foi para ouvir Matt dizendo que outro ser humano tinha sido pilhado, atacado. Dessa vez roubado não só de seu sangue, mas de sua vida. Como se explicaria isso, a não ser que ele, Stefan, fosse o assassino? Um assassino era o que ele era, maligno, uma criatura nascida das trevas, destinada a viver, caçar e se esconder. Ô, Edward, vamos se acalmar, com essa mente perturbada, por favor. Depois da terceira série de batidas, Helena experimentou a porta e ela se abriu. A casa estava silenciosa e escura como o breu. Ela foi para a escada tateando e subiu. O segundo patamar estava igualmente escuro e ela cambaleou tentando encontrar o quarto com a escada para o terceiro andar. Construção de frase aqui mandou lembranças. Uma luz fraca aparecia no alto e ela subiu os degraus até lá, sentindo-se oprimida pelas paredes que pareciam próximas demais dos dois lados. Seus pensamentos dispararam desvairadamente de pânico, como camundongos tentando escapar de uma gaiola. Outra coisa que é idiota é o fato de que ele não ouviu ela chegando, né? O vampiro que não tem audição boa. E também não é nem só audição, é que não tá sentindo outro saco de sangue bem mais gostosinho que a pomba se aproximando, né? Sendo que ela tava suja lá atrás, que ela tinha ido lavar a mão, que ela não lavou, porque ela passou direto pelo banheiro. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Stefan! Helena! Stefan! Quantos travessões gastos com Stefan? Helena! Oh, não! Deus! Tem como ter mais que 2 palavras em cada um dos diálogos, será? Stefan sentiu um surto Diagramador puto tendo que colocar travessão toda hora. Porra, de novo um travessão nesse inferno. Stefan sentiu um surto de vergonha quando eles chegaram ao terceiro andar. A devastação era seu quarto. Era insuportável que Helena, de todas as pessoas, visse aquilo. Mas talvez fosse adequado que ela visse o que ele verdadeiramente podia fazer. Helena andou devagar e tonta até a cama e se sentou. Conte, foi só o que ela disse. O que você precisa saber? Perguntou ele. Quem fez isso fui eu. Você é forte e rápido. Mais forte do que um humano, esclareceu ele, com uma ênfase deliberada na última palavra. Ele ainda se importava com o que ela pensava, era verdade. Você pode comer e beber outras coisas, disse ela. Não preciso de mais nada. Nasci no século XV. Acredita nisso? Ela olhou os objetos que estavam no lugar onde tinha caído depois que ele os varrera da cômoda com um golpe furioso no braço, os florins, a xícara de ágata, a adaga. Sim, disse ela suavemente. Sim, eu acredito. Stefan precisava mostrar a Helena o que ele era. E assim, fitando a escuridão do lado de fora da janela, com clarões do brilho azulado ocasionalmente iluminados o céu, ele começou. Ele falou sem paixão, sem emoção, escolhendo com cuidado as palavras. Contou a ela de seu pai, aquele homem firme da renascença, de seu mundo em Florença e da prosperidade da família no campo. Contou a ela... Ele só podia ter dito, eu sou um vampiro, você quer saber o que rolou? Ele tá fazendo uma visitinha por todas as coisas que aconteceram na vida dele. Ela pegou a mão dele e colocou algo nela. Quando ele olhou, viu que era um anel com o mesmo feitio, porém maior e mais pesado, incrustado em prata. Por hora não precisará dele para enfrentar o sol, mas em breve precisará. O orgulho e o êxtase o deixaram mudo. Ele estendeu o braço para beijar a mão, querendo tomá-la em seus braços ali mesmo, diante de Damon, mas Catherine estava se afastando. E pra você, disse ela. E Stefan pensou que seus ouvidos o deviam estar traindo. Eu quase furei o meu olho. Olha que ódio. Olha onde que tu tá botando colírio, amigo. A hora da revelação que eles descobrem que ela escolheu os dois, não só ele. A decisão já foi tomada. E Damon baixou a gola alta para mostrar as 2 feridas minúsculas no pescoço. Stefan a encarou reprimindo a forte náusea. Eram idênticas que ele próprio trazia. Ela estava sentada imóvel na cama, fitando com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Catherine. Especialmente agora, quando estavam cheios de tristeza e pavor. Mas Helena não fugiu. Ela falou com ele. E o que aconteceu? As mãos de Stefan se fecharam violentamente por reflexo e ele se afastou repentinamente da janela. Ela esperava que depois de sua partida nós não nos odiássemos mais. Ela fez aquilo para nos unir. Ah, Stefan, eu sinto tanto. Mas não entendo que, depois de todo esse tempo, o que Catherine fez foi errado. Foi egoísta mesmo e foi a decisão dela. De certo modo, não tem nada a ver com você, nem com Damon. Stefan sacudiu a cabeça como que para afugentar a verdade daquelas palavras. Força, como você disse, e rapidez. Todos os sentidos mais aguçados, especialmente à noite. Aqueles que são fundamentais também podemos sentir a mente dos outros. Quem sentiu falta do meu rap? O
pensar um pouco, né? Não sabe do que está falando. Se eu dei uma só vez, o que vai me impedir de transformar você ou matá-la? A paixão é mais forte do que você pode imaginar. Não entende ainda o que sou, o que posso fazer? Ele andou até a lareira apagada e pegou uma acha longa de A gente madeira. comumente chama de tora, mas é acha. Pegou uma tora longa de madeira, mais grossa do que os pulsos de Helena juntos. Só mais 3 centímetros. Com um só movimento, ele a partiu em duas, como se fosse um palito de fósforo. Depois disso, ele a segurou ali por um bom momento, enquanto os grilos do lado de fora faziam sua música. Por fim, ele se agitou. Queria que você ficasse aqui, sussurrou ele. Queria que ficasse para sempre, mas você não pode. Eu sei, respondeu ela. Amanhã, aconteça o que acontecer, Stefan, eu estarei com você. Diga que acredita nisso. Ele ergueu um caderno para ela e disse: Como pôde, Helena? Como pôde? Depois ele largou o caderno aos pés dela e se afastou. Ela o chamou, suplicante, mas ele continuou andando até desaparecer na escuridão. Quando ela olhou o caderno, viu que era encadernado em veludo azul. Seu diário. Um tremor de raiva a percorreu quando pensou novamente em como seu diário fora roubado. Mas o que o sonho significava? O que havia em seu diário para deixar Stefan daquele jeito? Ela não sabia. Só o que sabia era que precisava vê-lo, ouvir a voz dele. Ficar longe de Stefan era como ficar separada de sua própria carne. Helena correu a escada acima da escola. Lembrando que faz um mês que eles se conhecem. Importante esse adendo. Helena correu a escada acima da escola até os corredores quase vazios. Uma só palavra, mas aquela que Helena sabia que o traria. Damon. Thank you! É um final sem final, né? É, um final abertaço. Quem vai continuar lendo Diários do Vampiro? O Leonardo! Eu, em algum momento. Primeiro de tudo, eu acho que se eu tinha qualquer tipo de expectativa pra Academia dos Vampiros, foi completamente diferente do que eu imaginava. Eu acho que é importante determinar aqui uma linha pra vocês quando a gente espera. Quando a gente pega esses livros assim, a minha expectativa. Eu vou achar que a escrita é ruim, ou que a história vai ser completamente pra tirar sarro. Nananana. Existe uma diferença entre as coisas que a gente reconhece que fizeram sucesso num período atrás e que hoje são um pouco datadas e blasé, digamos assim. E tem as coisas que são clichês, né? Isso, tipo assim, isso aqui foi uma onda de livros de vampiro que tinha todos os mesmos formatos e blá 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 blá. Mas quando a gente vai ler pra se divertir, pra tipo, e com a esperança de, obviamente, encontrar ali uma história que vai, no mínimo, intrigar. No mínimo, entreter e intrigar. Não, tá? A Academia do Vampiro não fez nada por mim e... Aliás, fez por mim, me deixou com raiva, eu achei a protagonista insuportável, eu não me interessei nem um pouco, eu fiquei extremamente irritada com as coisas que a autora escolhia pontuar, o ponto de vista, que não entregava nada da personagem principal pra gente, a não ser que ela era chata, que ela ficava só prestando atenção em certas coisas, o desenvolvimento entre os personagens, o próprio enredo, que foi bastante previsível, digamos assim. E é engraçado, sabe por quê? Porque a gente sabia muito mais o beabá do Despertar que a gente sabia o Beijo das Sombras. E aqui não foi nos incomodando as viradinhas, assim, mesmo que a gente soubesse. E lá, mesmo quando a gente não sabia, sorrava extremamente, tipo, quando acontecia. Então, tipo assim, Diários do Vampiro não tem grandes plot twists, porque tu começa a ler, tu sabe que o Stefan é um vampiro, tu sabe muito antes que o Damon é a outra figura que tá ali, obviamente que é ele que tá atacando e tal e tal. A pegada do final é que vai acabar o livro aberto e o Damon claramente sequestrou, entre aspas, ali o Stefan. Ou alguém sequestrou o Stefan, né? Então, e aí a Helena vai ter que lidar com isso no próximo livro. Mas é um tipo de escrita muito mais tranquilo. É um livro que eu acho que tem bem menos problemas em termos de situações problemáticas, conceitos problemáticos, preconceitos, ofensas, do que o Beijo das Sombras, tá? Independente do gosto das histórias e no olhar pra trás, pra mim, Diários do Vampiro é um livro menos problemático. O Despertar é um livro menos problemático do que o Beijo das Sombras. Eu odiei o Beijo das Sombras. Quando vocês assistem o Lendo em Voz Alta, meio que a gente já fez tantas vezes que vocês já conhecem basicamente o que vai funcionar mais com o Tami e o que vai funcionar mais comigo. E um Lendo em Voz Alta como esse, ele tem tudo pra funcionar muito mais comigo
do que com Tami, porque eu não é nem no sentido de, tipo, Tami é muito difícil de agradar, não, é porque sei lá, eu Tem mais gosto dessas coisas. tolerância também. Exato, exato. Até porque é uma coisa que a gente sempre fala, a quantidade de livros que você já leu de fantasia, eles acabam às vezes, tipo, você já sabe tudo o que vai acontecer. E tá tudo bem, entendeu? E eu tenho uma tolerância maior nisso. Só que nesse caso, a minha tolerância foi 0. Porque, tipo, a primeira coisa, eu acho que se a pessoa voltar lá pro primeiro minuto, vai ver do tipo assim, narrativa eu não gostei. E olha que eu acho. Eu gosto geralmente de livros em primeira pessoa, mas nesse caso não funcionou comigo, porque a mente da Rose é muito tóxica, muito chata. Eu não consegui me sentir conectado com os personagens. Como eu falei, tem um universo, uma mitologia bem interessantes que. Se eu precisasse escolher uma coisa, assim, do tipo, vem lá, estou prestes a morrer, e alguém diz assim, você precisa escolher um livro que você odiou pra continuar a série aqui no céu. Eu ia ter o quê? Opção Academia de Vampiros e qualquer outro. Aí, se a mitologia de Academia de Vampiros me puxasse, eu acabaria escolhendo ele, porque a mitologia é interessante, mas ela não se firma, entendeu? É tipo assim, como se você me desse todas as informações possíveis que costumam aparecer em livros iniciais de série, mas você não soubesse exatamente o que essas informações querem dizer. É bagunçado, porque que parece... né? É bagunçado, tipo, ela parece, sei lá, colocou tudo ali, vou botar, enfiar isso aqui, mas eu não vou dar explicação nenhuma, porque os acontecimentos, eles não se batem, sabe? Tipo, não tem uma continuidade das coisas. Eu achei, o que poderia me segurar também era o Dimitri, mas achei ele qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Me desculpem os fãs de Academia de Vampiros, mas, gente, não dá. Não, e galera, vocês não fazem ideia da animação que a gente tava pra ler Academia dos Vampiros, porque a gente achou... Se a gente mostrar os áudios pra eles... A gente achou que ia ser, tipo, o hit do hit, entendeu? E que a gente ia se divertir, que ia ser mó legal, que de repente a gente achasse uma série pra continuar. E o tombo, ele veio. São coisas que, até puxando o gancho que você falou das problemáticas, são coisas que hoje... gritam demais, assim, sabe? Tanto aquela coisa que a gente até brincou no início, da altura, não sei o quê, mas depois a gente viu que era uma repetição meio escrota. E eu fico assim, gente, um livro desses hoje não funciona. Se tem um termo pra determinar um tipo de preconceito, é porque aquele preconceito, ele existe, Sim. né? E assim, a personagem, ela tem, tipo... muitos arquétipos que são completamente estranhos, então nada na história me atraía. Eu acho que, assim, eu já reclamei bastante na época de Sombria e Solitária Maldição, mas acho que eu não me estressei tanto a ponto como eu me estressei com esse livro. Do tipo assim, eu ficava muito estressado de verdade. Eu dizia, porra, não é possível um negócio desse, sabe? Então, pra mim, foi a pior leitura que eu fiz esse ano, tá? Eu já vou deixar isso aqui. E a pior leitura do Lendo em Voz Alta. A pior leitura do Lendo em Voz Alta, como se a gente fizesse Lendo em Voz Alta há 90 anos já. E sei lá, eu fiquei muito triste, de verdade, porque a gente tava muito empolgado, a gente tava feliz. Se a gente pega os áudios e joga aqui, a galera vai ver, tipo, putz, tolinhos. Né? Eu acho que tem um apego também, né? E aí, eu fico feliz por a gente ter tido o insight de pegar outro livro, porque eu acho que ia ser o tipo de vídeo que a gente não ia voltar pra rever. Do tipo, eu ia passar editando ele o tempo inteiro. Puta que... E não ia terminar num bom tom, né? Não, tipo, eu acho que, assim, quando a gente tava lendo sobre isso, Solitária Maldição, deu bem pra ver no meio do vídeo quando a chave virou e do quanto dali só foi ladeira abaixo, sabe? E a gente terminou, tipo, derrotado o vídeo. E essa não é a sensação que a gente quer ter, mesmo quando a gente não curte tanto a história, sabe? Então, eu acho que foi divertido a gente ter pegado o Diários do Vampiro. Gente, não é um livro perfeito, tá longe de ser, assim, tem momentos... ruins também. Stefan, oh, Deus, meu Deus, e o Instalove de 1 mês, e nananã, e tarará. Mas não é intragável, tá? E pra mim, Academia de Vampiros foi meio intragável, assim. E assim, tem uma diferença também muito grande em ritmo de história, que faz toda a diferença, entendeu? E uma coisa que eu via nas resenhas quando a gente tava lendo Academia de Vampiros é todo mundo falando, tipo, porque a narrativa dela é pesada e tal. Gente, não é questão pra mim de narrativa pesada ou não, é a questão que o livro não tem preparação alguma, assim. Tem muitas cenas lá que elas não acrescentam em nada pra mim, sabe? Toda hora a menina falando da roupa, toda hora ela falando da marca de roupa, falando do carro. Aí vocês vão dizer, nossa, Léo, mas Diários do Vampiro tem umas coisas assim. Tem também, uai. Tem, mas ao uma mesmo vez. tempo... É uma vez cada situação.
né? Não é repetitivamente, constantemente a mesma coisa. Ela faz uma vez. Tanto que a gente tirou sarro, né? Quantas vezes vai falar da marca do carro? Falou uma vez. E a construção é diferente, sei lá. Eles podem ter os mesmos clichês de livros de vampiro, mas existe formas de você contar uma história. O que Diários do Vampiro não tem em mitologia, porque é uma mitologia completamente comum para qualquer livro de vampiro, a Academia de Vampiro tem uma mitologia, de certa forma, inteligente. Mas o que você faz com isso é o que torna a história boa ou não. E pra mim, o erro foi esse. Você ter tudo na mão e você joga fora. E aí o outro eu iria tem tão tudo... longe pra chamar aquela mitologia de inteligente, tá? Ela tem um pouco de diferencial do que a gente tá acostumado a ler em livros de vampiro. Mas não necessariamente é um diferencial positivo, porque mesmo nas coisas que tem diferencial, tem um certo preconceito sendo exprimido ali, que talvez, no futuro, está ali porque a autora quer fazer alguma coisa com isso e vai transformar isso num ponto de mudança. Pode ser. Se acontece dentro da série, eu não sei e não vou descobrir. Nem vamos descobrir. Não vamos descobrir. Pra mim, assim, feliz que a gente conseguiu salvar esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque esse vídeo foi salvo graças às meninas super poderosas, que no caso somos nós mesmos. E eu continuarei lendo, eu acho, em algum momento. Sabe aquele livro pra você? KKKK, que coisa ruim. Às vezes, o que me deixa mais contente quando a gente faz o Lendo em Voz Alta é quando a gente sai com a sensação de que a gente se divertiu mais do que a gente passou perrengue ou que a gente se estressou. Claro que em algumas edições, algumas coisas pesam mais, né? Mas eu não queria ficar com a última edição do ano com a sensação de putz, sabe? E aí eu tô saindo feliz, eu nem lembro mais que a gente leu Academia de Vampiro. Não, e pra você que tá muito chateado nesse momento, irritado, blá blá blá, e tá aí tipo assim, mas também no livro 3 fica bom, tudo bem. Tá? Tudo bem. Que ótimo que pra você melhorou, que a sua experiência foi melhor, que a série cresceu pra você, que quando você tava lendo, ela se ampliou e transformou. Mas não adianta você me pedir pra ler, que eu não vou, tá? Não vou. A não ser que surja um desafio, um negócio, por livre e espontânea vontade, eu não vou. Então não precisa tentar me convencer. Mas vamos fazer agora, aproveitando que essa foi a primeira edição que a gente fez com 2 livros, não se acostumem porque não vai ser sempre. Pelo amor de Deus. Qual nota, eu tô curioso assim, apesar de já saber, qual nota você daria para os 2 agora, assim? Eu acho que dentro de um vídeo, assim, de público e tal, em que eu li um outro livro que me irritou tanto... ou quase tanto, foi Estilhaça-me, tá? Pro The Match da Paola. E eu dei, se eu não me engano, 2 estrelas pra Estilhaça-me, e mesmo assim não foi tão ruim quanto O Beijo das Sombras. Então, se eu for ser justa com Estilhaça-me, eu vou ter que dar 1 estrela, 1,5 pra O Beijo das Sombras. E Diários do Vampiro ganha um 3zinho, assim, só pra... Só pra dar uma equilibrada. Eu acho que eu vou um pouco mais longe, tá? Eu acho que eu nunca... Não vou dizer nunca porque eu não me lembro. Mas talvez pela primeira vez na história, estarei dando meia estrela para O Beijo das Sombras. Não consigo ver... Eu tô dando meia estrela pelo esforço de escrever o livro. É isso que eu tô dando. E Diário do Vampiro eu vou dar um 3,5, porque eu vou continuar lendo. Mas é isso. Nossa, eu fico muito chateado de dar uma nota tão baixa pro livro, assim, mas é que... não tem pra mim, eu não aproveitei nada. Pelo menos, sei lá, vou colocar esse homem sem camisa, uma cena pra ficar na memória, mas não fica. Não tem Não, é o romance de primeiro livro de vampiro mais xoxo que eu li capenga na minha vida. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E eu jurava que pela experiência boa que eu tive com o Bloodline lá, que foi o Laços de Sangue que saiu aqui pela Seguinte há uns anos atrás, eu pensei que a minha experiência com Beijo das Sombras ia ser muito positivo. Sim. Esse era meu primeiro livro de vampiros da Richelle Mead, mas eu tinha lido Silêncio dela, que ela lançou, sei lá, em 2015, 2016, e eu achei bem ok aquele livro, assim, sabe? Então, realmente foi um tombo que nós tomamos, que não gostaríamos de ter tomado. Mas é o tombo, amiga, que a gente tomou junto, do tipo assim, a gente tá caindo juntos, entendeu? Um abraçado no outro, assim. Imagina... Quer dizer, não dá nem pra imaginar, porque eu sei que tanto eu quanto você, se a gente estivesse lendo sozinho, a gente não... Você, primeiro, não teria nem pego... E eu com certeza teria abandonado, assim. Mas valeu. Foi divertido. Valeu. Foi divertido. E se não vale... se não
se qualquer outra coisa não tivesse valido a pena, pelo menos nós passamos um tempo aqui juntos, entendeu? Aquela coisa. Mas como a gente sabe que vocês amam quando as coisas valem, manda um valeu aí embaixo. Manda aí, porque assim, minha amiga gastou, né? Pra se comprar os e-books. Nossa, 26 conto e só nesse... Bom, pelo menos foi nem Diários do Vampiro, né? Imagina se tivesse sido 26 no outro. Nossa, não, para. Já vou fazer os encantamentos para 2022. Espero que seu novo ano seja muito bom. Não esqueça aí de continuar se cuidando. Coma um piruzão nesse Natal, entendeu? Um peru mais Damon do que Dimitri, porque a gente sabe que o conceito aqui é um pouco, né, complexo. Mas é isso, foi um ano muito doido em vários sentidos, assim, né? Mas eu acho que ter a companhia da minha amiga neste ano ajudou muito. Mas é isso, finalizamos esse Chileno em Voz Alta, finalizamos 2021, ano que vem tem mais, um feliz ano novo pra vocês. Redes do Sr. Leonardo estão aqui embaixo para ir conferi-lo. Obrigada pela companhia, amigo. De nada, estamos aí ano que vem, caso você queira continuar com a minha presença na sua vida, né? Porque tem isso, né, amiga? A gente não sabe o dia de amanhã. Não, mas eu já agendei uns rolês aqui pra ti ano que vem, sabe? É verdade, já... Tô quieto, já, tá? Deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Beijo, deixa aqui nos comentários se você odiou que nem nós.